Ai, deixa eu ver quanto tá aqui o novo jogo do Bob Esponja. Tá, porra, R$100? Não vai dar não, vou ter que entrar pro job. Isso já aconteceu com você? Se a resposta for sim, hoje eu tô aqui pra te apresentar a Instant Gaming. Pra você que tá buscando joguinhos aí pro seu PC, Playstation, Xbox e até no Nintendo Switch, a Instant Gaming é uma das maiores lojas de case de todo mundo, com a melhor parte sendo os precinhos. Desde os lançamentos até aqueles clássicos que você tá afim de reviver, ou o jogo muito pica do Bob Esponja, aqui você vai achar sempre no precinho camarada. Além disso, eles também contam com mais de 700 mil análises no Trustpilot e uma surpresinha pra quem clicar no primeiro link na descrição. Então, pra não perder a chance de apoiar o canal, dá uma olhadinha na descrição e conheça a Instant Gaming, o enigma do medo. São 9 da manhã, eu acabei de passar a madrugada inteira acordado por causa de O Enigma do Medo. O enigma que nunca foi decifrado. Mentira, já foi sim, é só por causa da piadinha do começo do vídeo. Dia 28 de novembro a gente teve o lançamento de O Enigma do Medo. Um jogo indie brasileiro que já tava há muito tempo sendo aguardado, principalmente por causa de uma puta campanha no Catarse, que arrecadou mais de 4 milhões de reais pra esse jogo ser lançado. Assim, não é um jogo simples, era um negócio que tava há muito tempo sendo esperado pra sair. Principalmente porque o grande cabeça do projeto é o Cellbit, um youtuber aí que já fez milhões de coisas na plataforma, desde a época de Minecraft, Enigmas, Perdendo Tetris, ou o que mais importa pro vídeo de hoje, que é Ordem Paranormal. Ordem Paranormal foi uma série de live streams de RPG que o Cellbit tava fazendo. E no caso não é RPG tipo Pokémon, tira isso aí daqui, sai daqui, sai! E sim RPG de mesa. Jogo esse conhecido por ser jogado apenas por nerds, ou pelos famosos dados de 4 lados, 8 lados, dados de 20 lados. Se você em algum momento já viu esses dados ou já assistiu Stranger Things, você sabe o que é um RPG de mesa. E justamente a Ordem Paranormal, esse RPG que o Cellbit criou, na época fez muito sucesso. Foi algo que estourou a bolha, a galera veio a conhecer RPG de mesa muito por conta de Ordem Paranormal, e o sucesso foi tanto que além de Ordem Paranormal, a gente teve várias outras séries. Então veio O Segredo na Floresta, Desconjuração, Calamidade, O Segredo na Ilha, Os Sinais do Outro Lado, que é a minha temporada favorita, diga-se de passagem, Quarentena, e agora o mais novo projeto de Ordem é O Enigma do Medo. Na verdade o projeto já foi anunciado há muito tempo atrás, teve o Catarse, muitas pessoas doaram pra esse jogo acontecer, mas só agora ele veio a oficialmente lançar. E eu, como uma pessoa que já consumi muito do conteúdo do Cellbit, queria muito falar sobre esse jogo. E o mais importante, eu quero falar desse jogo não como o jogo do Cellbit, e sim como o produto que ele é. Até porque, sejamos francos, é um pouquinho chato você se dedicar muito pro seu jogo ficar conhecido como, caramba, o jogo do Gema Please, e não como o Super Chicken Jump. E até como eu mesmo queria lançar algum joguinho no futuro, eu acho que essa é uma oportunidade mais do que perfeita pra gente falar disso. Mas, antes de realmente falar sobre o Enigma do Medo, eu queria dar só um pequeno pontinho aqui. Enquanto eu fazia minhas hiper pesquisas fodas pra esse vídeo, eu acabei vendo que muita gente tava reclamando por causa do gênero do jogo. Algo que eu acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho pra explicar. O Enigma do Medo é um jogo que, caso você ainda não tenha percebido, é um jogo sobre enigmas e medo, mas mais sobre enigmas. No caso, ele é um jogo puzzle. E um pontinho bem interessante é que esse jogo é difícil, meu amigo. Eu sei que ele não é o game mais difícil de todos, mas quando você pega uns puzzles mais tranquilos, tipo Portal, que é um jogo muito mais sobre a experiência do que sobre um super desafio puzzle, muita gente vai ficar perdida no game. Eu mesmo levei muito tempo pra passar o tutorial do jogo. Imagina o game completo. E por conta da dificuldade mais elevada que o jogo tem, muita gente veio dizendo que ele foi mal feito, que ele foi mal planejado, e dizendo até que o jogo era impossível de passar. E não, eu tenho sim críticas a esse jogo, ele não tá livre de críticas, e olha que, meu amigo, eu tenho poucas e boas pra falar deste game. Mas ainda assim, se eu, que sou um burro, que tem um QI menor do que de um primata, conseguir zerar o jogo, é porque qualquer pessoa consegue. Com tempo, esforço e dedicação, eu acho que realmente qualquer pessoa consegue completar esse game, mesmo que ele seja um pouquinho mais complicado. O Cellbit, que é o grande cabeça do jogo, já chegou a comentar em alguns momentos que um dos jogos que ele mais jogou na vida dele foi Not Prom, o enigma mais difícil da internet. Not Prom é um jogo bizarro. Ele é uma página na internet que você acessa e vai descobrindo pequenas senhas pra conseguir avançar em um puta enigma que vai ficando cada vez mais e mais e mais difícil, a ponto que, spoiler aí pra quem quiser saber sobre Not Prom, a última fase do jogo é literalmente você olhar uma imagem e você tem que esperar que o universo te dê a resposta. E eu nem tô zoando. Esse é o nível do puzzle. O puzzle que o universo tem que te responder qualquer resposta que você passar. Não pergunte como isso funciona, se quiser vá atrás. E assim, pra alguém que jogou um jogo onde a resposta
resposta final é o universo que tem que te dar, é porque só talvez o Cellbit realmente goste de alguns enigmas um pouco mais complicados. Inclusive, enquanto eu editava esse vídeo, eu lembrei sobre o enigma de 30 dias que o Cellbit fez no canal dele, e as respostas daquele enigma por si só já são a prova de que esse puzzle não é pra ser fácil. Então já era de se imaginar que o Enigma do Medo não seria um jogo que ia pegar na sua mãozinha e falar: ei, meu amiguinho, vamos lá, hora do puzzle, quanto é 2 mais 2? Resposta errada, era 4, você deve morrer. E assim, um detalhe bem interessante é que o Enigma do Medo foi, de certa forma, o primeiro jogo de puzzle que eu realmente joguei. Tipo, eu já joguei Portal, eu já fiz um puzzle, que é o Gunzo, mas um jogo de realmente investigação com papéis e áreas do mapa e códigos secretos e criptografias. Essa parte de um puzzle eu nunca tinha experienciado. Então, pro meu primeiro game, eu até que gostei muito do resultado e eu honestamente tô a fim de caçar outros joguinhos por aí pra poder ter essa experiência de novo. Sentir essa emoção de ficar até 2, 3 da manhã tentando entender o que era pra fazer numa área e sentir aquela euforia de finalmente acertar. Isso foi muito foda, vai tomar no cu. Caralho, isso foi muito bom. Nossa, acho que eu nunca senti a sensação na minha vida assim, mano. Além de outro detalhe interessante, é que, como eu já disse mais cedo, o Enigma do Medo veio de Ordem Paranormal, que é a série de RPG. E uma dúvida que eu vi muita gente tendo é se você era obrigado a assistir o RPG pra conseguir entender o jogo. O que eu tenho que dizer é que, se fosse o caso, seria uma ideia extremamente idiota fazer um jogo onde só uma pequena parte de pessoas que assistiram tudo e decoraram tudo iam conseguir entender. Então, não. O jogo, ele funciona como um jogo. Ele te apresenta os conceitos, um início, um meio e um fim. E, inclusive, para você que, assim como eu, também é medroso e não gosta de jogo de terror, esse medo que a gente conhece no jogo não é necessariamente porque ele é um jogo de terror. A gente tá mais falando sobre o elemento medo. Mas eu explico isso mais pra frente. Então, nesse vídeo, eu quero te apresentar um pouco sobre a minha experiência com o Enigma do Medo. Esse vídeo aqui vai estar recheado de spoilers. Eu vou comentar como foi passar de cada um dos puzzles do game, comentar de alguns bugs que aconteceram, falar sobre a narrativa, personagens e, especialmente, se Enigma do Medo, no fim, é um bom jogo. Então já pega sua pipoquinha, pega um lanchinho e se prepara, porque hoje nós temos uma análise sobre o Enigma do Medo. E vamos lá, uma coisa logo importante de falar no começo do vídeo é que a história desse jogo é muito boa. É uma história longa, densa, e o principal motivo de eu ter ficado 30 horas sem dormir direito pra querer zerar ele e entender o que tava acontecendo naquele mundo. Só que ela é muito densa, tem muita coisa. Então eu já sei que nesse vídeo, mesmo falando o máximo que der, eu não vou conseguir explicar tudo da história. Eu recomendo que você jogue pra você mesmo pegar as nuances, ou que a gente espere algum vídeo de alguém postando a história resumida do jogo, porque mesmo conseguindo zerar, eu tenho certeza que alguns detalhes eu deixei passar e várias coisinhas não fazem muito sentido sem você juntar todas as peças do quebra-cabeça. E vamos lá, iniciando o jogo pela primeira vez, a gente tem duas opções de dificuldade, a normal ou a detetive. Sendo que esse jogo é um jogo da linha de jogos de detetive, então você tem vários documentos dentro do jogo, várias fitas, várias imagens que você tem que juntar, e a ideia que o jogo quer que você faça é você ir jogar, anotar tudo, tirar print, tirar foto, fazer anotações no caderno e depois juntar todas as informações pra conseguir descobrir a resposta. Sendo que esse é o modo detetive do jogo, que seria o modo hard. Porém, eu já digo por quê. Eu sou muito burro, eu obviamente não ia conseguir jogar no detetive, e a minha inteligência não ia ser o suficiente, então eu resolvi ir no modo normal. A diferença disso é que o modo normal você tem a ajuda de um mapinha mental, onde você consegue rever os documentos que você já encontrou, e também você tem o tutorial do jogo. Onde inclusive eu tenho que falar que muita gente falou que o jogo não tinha tutorial, e esse maldito escolheu o modo detetive que tá escrito não tem tutorial. Caralho! Mas de recomendação pessoal, eu recomendo que, se você for burro como eu, joga no modo normal, mas também anota os documentos. É uma coisa que vai fazer uma imersão muito boa, e que se eu não tivesse feito, provavelmente o jogo não teria 1/3 da graça que teve. E agora sim, finalmente iniciando o jogo, a gente se depara com uma tela com vários símbolos. E apertando em iniciar, o jogo foca nos símbolos e aparece a palavra escolha. E a gente assim tem o primeiro puzzle do jogo, tentar entender o que tem que fazer no menu dele. O que assim, já é um puta negócio legal você ter que parar e pensar no que você tem que fazer pra descobrir o menu, ou seria mais legal se o Grifo não tivesse me spoilado, porra Grifo! Mas voltando no jogo, não tem muito segredo, porque a gente tem ali algumas runas cobertas com sangue, e selecionando essas runas, a gente inicia o jogo. E assim a gente finalmente começa o jogo. E um detalhe especial que eu tenho que falar é sobre a dublagem do game. E que tecnicamente não se chama dublagem porque o jogo não foi localizado e sim criado no Brasil, mas pra eu explicar isso é tanto rolê que é só falar dublagem que todo mundo vai entender o que eu quero dizer. A dublagem é boa. Vem cá.
Eu sei que você tá com medo, mas a gente vai encontrar ele. E eu, como alguém que gosta muito de dublagem, tenho que citar isso, porque o Cellbit resolveu pegar o alto escalão da dublagem pra esse jogo, com a própria Mia mesmo, que eu acabei de mostrar, sendo dublado pela Pamela Rodrigues, que foi responsável pela Princesa Jujuba do Hora de Aventura, a Agnes do meu malvado favorito, a Ratinha do Mecanimais, e uma tal aí de Lulu aí, de um League of... Foda-se, acho que ninguém conhece essa porra, não. Dá pra ver que na questão das vozes, o Cellbit realmente foi atrás de uma galera que é boa no que faz, e é algo que eu não tenho a reclamar. Gostei praticamente de todas as vozes, e mesmo pra galera que já assistiu RPG e tava acostumado a ouvir o próprio Cellbit dublando, não é algo que vai te atrapalhar tanto assim, as vozes são muito boas. Mas enfim, o começo do jogo a gente tá controlando a Mia junto com o cachorrinho dela, o Lupe. E esses momentos iniciais do jogo são tão bonitinhos que eu tenho que comentar. Durante a gameplay a gente acaba até esquecendo, porque a gente se acostuma, mas à primeira vista é tão bonito ver uns sprites 2D rotacionando no mundo 3D, junto com a iluminação reagindo às coisas que você faz, você aponta a lanterna pra um lugar e a grama naquela área começa a brilhar. O jogo visualmente é muito bonito de ver. E não é aquele bonito de, nossa, isso aqui é super realista, olha, um mod de realismo do GTA San Andreas. E os caras vai lá e entope de poça d'água no mapa. É uma estética agradável aos olhos. E no momentinho que eu fiquei me enfiando no meio daquelas gramas, eu falei, caraca, meu, valeu a pena esperar 4 anos, não tem como, é o GOT. Mas enfim, depois de andar ali um pouquinho e não sei falar, me familiarizar um pouquinho mais com os controles, eu resolvi falar com os personagens. Conversando com a Agatha, a gente descobre que a gente tá ali pra resgatar o Senhor Veríssimo, que é o pai da Mia, e que ela aqui no jogo vai servir como uma forma da gente conseguir conversar sobre o paranormal que tá sobre a região. O paranormal pode até parecer sem sentido, mas sempre tem uma lógica. Bom falar que a nossa queridíssima Agatha foi dublada pela Karen Padrão, e que eu acabei não encontrando muitos trabalhos dela na Dublapédia, mas ela fez um Toad amarelo no filme do Mario. Deve ser esse um papel bem legal. E além da Agatha, a gente também tem o Samuel, aonde ao contrário da Agatha, que vai falar sobre as coisas paranormais, o Samuel tá aqui pra falar sobre as localizações que a gente for encontrar. Aí, se tu tiver perdida ou quiser uma opinião, é só falar com a gente. A não ser que você queira dar uma de Veríssimo e investigar tudo sozinha por aí. Nosso querido Samuel foi dublado pelo Fred Mascarenhas, responsável por dublar uma penca de personagem, o que nem tem como citar aqui, porque, né, ninguém mandou dublar 17 anos e ter 1 milhão de boneco pra ter que falar. Mas enfim, saindo agora da nerdice da dublagem e indo pra história do jogo. Conversando com o Samuel, a gente vê que o Senhor Veríssimo, o pai da Mia, veio pra esse lugar por algum motivo e que ele não queria ser seguido, então por isso ele cobriu o máximo que ele podia os seus rastros. Mas, como já fazia um tempo que ele tava desaparecido, a Mia resolveu chamar o Samuel e a Agatha pra virem atrás dele. E além disso, o Samuel também consegue ver que há 20 anos atrás, alguns agentes já tinham sido enviados nessa área pra investigar o paranormal desse lugar, mas que depois disso ele já não tinha mais nenhuma informação do que aconteceu com eles. Aonde com isso a gente finalmente tá livre pra explorar esse jogo e tentar entender o que tá acontecendo em tudo isso. Começando agora finalmente o jogo, a gente pode explorar um pouquinho essa parte inicial, onde a gente até encontra um dos documentos do Veríssimo e uma maleta onde parece que ele guardava uma espada. Sem nada pra fazer com isso, a gente pode avançar até chegar em um portão da entrada da mansão. Só que como lá tá trancado, a gente não consegue entrar, e com isso a gente tem um diálogo novo com o Samuel. Sendo que isso é pra mostrar que a gente pode voltar pra conversar com os personagens pra ensinar alguma diquinha. Nesse caso, falando com o Samuel, ele fala pra gente tentar caçar alguma outra forma de entrar pelo portão. Então voltando lá, a gente vê que tem um buraco do lado da cerca, aonde o Lupe consegue passar e abrir pra gente a cerca. E, inclusive, um negócio legal com o Lupe é que quando você tá jogando com ele, se você for muito longe da Mia, ele começa a ficar com medo. Então é melhor você voltar pra ele não se assustar. E agora, com o portão aberto, a gente tem acesso a uma nova área onde a gente vê a entrada da mansão. Além de um tutorialzinho de tiro do jogo e mais uma área pra gente ir, que é o porão, aonde finalmente a gente começa a ter algumas coisas interessantes. Mexendo no porão, a gente consegue encontrar um documento aonde a gente consegue ver: ele vai voltar, Veríssimo. O enigma do medo eu preciso resolver. O Deus do medo estará entre nós. Lendo isso, não entendendo porra nenhuma pelo meu intelecto inferior, eu resolvi só ignorar. É bom falar que a gente também tem uma lanterninha de luz ultravioleta, mas não tem nada nesse documento, então a gente pode ignorar por enquanto. Continuando ali no porão, a gente consegue encontrar um pé de cabra que a Mia acaba pegando pra ela, e a gente então tem a primeira aparição de um zumbi de sangue. E que meio que na hora tava todo perdido com os controles, então não sabia o que eu tinha que fazer direito. Aí eu morri. Mas na minha defesa, o meu tutorial de controle estava com os botões preto. Como que eu ia saber que era pra apertar? Mas depois de um tempinho só testando os botões ali, eu descobri qual que era o botão de mirar e atirar. Voltei no porão
foram pra matar o zumbi. E acabei ficando meio perdido sem entender pra onde que era pra ir, tanto que eu até voltei pra falar com a Agatha. E o bom disso foi que, pelo menos falando com a Agatha, ela explica que aquele bicho que a gente matou é um zumbi de sangue. E a melhor parte é que eles são cegos, então se a gente não fizer muito barulho, é tranquilo lidar com eles. Mais um tempinho ali se passou e a gente finalmente se deu conta de que dava pra usar o pé de cabra pra arrombar a porta da mansão que tava com algumas tábuas, conseguindo assim entrar na mansão e ir pra próxima parte do jogo. Agora na mansão as coisas começam a ficar um pouquinho mais interessantes, já que explorando ali um pouquinho eu consegui encontrar uma fita, onde dando play a gente tem algumas informações bem importantes. Agente Calisto Bessati, tô concluindo a minha investigação inicial da família Stra. É por dizer que essa fitinha é um pouquinho longa, então eu vou resumir a informação pra ninguém morrer de tédio. Ouvindo essa fita, a gente vê que ela foi gravada pelo agente Calisto Bessati. E nela a gente já consegue pegar algumas informações importantes. A começar pelo nome da família, que é a dona da mansão, que nesse caso é a família Stra. Nome esse que infelizmente eu não tenho maturidade suficiente pra não chamar de família Sketch. Desculpa por estragar a sua experiência com esse jogo. E que pelas pesquisas que o Calisto fez, a família Sketch era uma família muito reservada. Todas as gerações deles viviam completamente isolados da sociedade, em uma bolha com as próprias regras, basicamente vivendo em um culto bizarro ao medo, que aparentemente foi gerado por uma visão que levou a eles a ver um símbolo, que é o símbolo do medo, que tá em toda a parte do jogo, inclusive sendo aquele símbolo que aparece no menu do game, o símbolo conhecido como Marca do Medo. E além disso, por causa dessa ideia do medo, a família também tinha uma ideia de aquele que fosse o mais temido entre eles ia ter a posição como o líder da família. E por causa disso, os outros integrantes eram obrigados a seguir o que esse grande líder dissesse. E por fim, a fita acaba porque o Calisto ficou sem café. E só antes de prosseguir no jogo, é importante dizer, Calisto Bessati foi dublado pelo grandiosíssimo Wendell Bezerra. Lendária voz do Goku, Bob Esponja, Jack Chan e o mais foda de todos, o Gear do Invasorzinho. E agora voltando ao jogo, a gente tem agora as informações do Calisto, mas ainda não temos muita coisa a fazer com isso. Então com isso a gente tem que explorar a mansão. E sendo uma casa de família, obviamente a gente ia encontrar vários quadros da família Sketch, com inclusive alguns bem bizarros, como o que parece ser o pai da família junto de um filho com os olhos arrancados. Rodando um pouco eu também encontrei a ficha do Calisto, e aqui é um detalhezinho legal dizer que durante o jogo a gente consegue encontrar várias fichas de agentes, sendo que essas fichas vão servir para dar algumas informações importantes, como uma imagem do agente que a gente tá procurando, a idade dele, além do cargo e da função que ele exerce. E um dos pontos que eu mais gostei dessas fichas é que alguns personagens a gente ouve falar em documentos que a gente encontra no meio do caminho, como a própria fita que a gente ouviu do Calisto e depois a gente achou a ficha dele. E teve personagens que eles iam falando e eu não sabia quem era, até que do nada a gente ia lá e bum, achava a ficha do personagem e entendia quem ele era naquele universo. Voltando a explorar a casa, a gente também consegue ver algumas manchas no chão com ultravioleta, até chegar em um quartinho com a frase "O Deus do Medo está chegando", aonde esse quarto também tem um radinho que a gente pode usar para se comunicar com a Agatha e com o Samuel quando a gente precisar. E do lado disso, uma porta com uma maçaneta muito estranha e mais uma frase: "O surgimento do desassombrado", aonde mexendo com a porta eu não faço ideia do que eu tenho que fazer, tem milhares de símbolos, meu Deus, o que eu estou fazendo? Sem fazer ideia do que é pra mexer nessa porta, eu resolvi deixar ela de lado, mas eu tinha certeza que ela era importante. E voltando pra falar com o Samuel, a gente tem justamente um diálogo sobre a porta, então parece que a gente realmente vai ter que resolver esse mistério. E sendo assim, eu acho que mais que justo que... Ainda na conversa com o Samuel, ele fala que talvez tenha alguns símbolos pela mansão, então o nosso objetivo agora é explorar. Aonde sem andar muito a gente já consegue encontrar mais uma fita do Calisto. Aonde nessa fita o Calisto explica que de repente as pessoas da casa ficaram loucas de um dia pro outro, em um evento que ficou conhecido como o surgimento do desassombrado. Sendo que depois do surgimento do desassombrado, algumas construções começaram a aparecer naquela área, como um castelo, um cemitério e o que deixou o Calisto mais intrigado, uma catedral. Já que como ele mesmo diz, a catedral tem alguns símbolos bizarros. E como a gente tá procurando símbolos por causa da porta, talvez a gente esteja indo no caminho certo, é bom deixar isso aqui anotado. E além disso, um outro documento muito interessante que a gente acha é informações sobre o perímetro, que é justamente essa área da mansão aonde a gente tá. Um dos documentos que a gente acha diz que vários agentes foram enviados até esse perímetro da mansão. Porém, todos que voltaram disseram que aquele lugar não existia. E por isso a ideia era enviar um grupo de agente fortemente treinado para conseguir
entrar nesse lugar que não existe e tentar acabar com o paranormal dentro dele e impedir com que ele se espalhasse na realidade. E por fim, no primeiro andar, a última coisa que a gente consegue ver é um livro com um monte de informações e imagens do que parece ser essa tal profecia do desassombrado, que a gente já viu alguns outros documentos falando sobre isso na casa. Onde vale dizer que esse livro inteiro é muito maneiro, eu não sei quem desenhou isso aqui, mas é muito foda. Mas aí por fim, na última página desse livro, a gente vê que a gente tem só metade da página e a outra parte foi completamente arrancada. Junto com esse livro, a gente também tem um pote com 2 olhos que parecem ser humanos dentro dele, além de mais uma fita, dessa vez do Veríssimo, o pai da Mia. Veríssimo, registro de evidência. Nós conseguimos restaurar mais uma gravação de um dos Extra. E sim, o Veríssimo é o fodendo Guilherme Briggs. Simplesmente o homem dublagens. Responsável por uma quantidade infinitesimal de papéis que não tem nem como citar nesse vídeo aqui. E ele fez o Joseph de Jojo também. E agora sim a escala nerdice desse vídeo tá completa. E essa fita do Veríssimo é diferente, porque ele comenta sobre uma das evidências que ele encontrou. Uma fita gravada por um dos membros da família Sketch, onde a gente ouve alguém falando sobre o maior medo de todos. E esse mesmo homem falando sobre o medo diz que ele já teve inúmeros fracassos, só que dessa vez ele conseguiu. Ele consegue ver nos olhos dele o Deus do medo. E aí, depois disso tudo, eu resolvi voltar a explorar um pouquinho a mansão e passar muito tempo perdido em um bagulho da geladeira, que tinha um monte de comida estragada, que eu não sei o que era pra ser isso aqui até agora. Eu zerei o jogo, vi coisas da história e por que tem tanto destaque na geladeira do game, eu não entendi. É isso, geladeira de tsunami. E aí, depois de passar muito tempo nessa porra dessa geladeira, eu só percebi, tá, não é muito importante, isso aqui é só um detalhe, eu tô gastando tempo demais. Então depois de 1 hora explorando o canto de baixo da casa, eu finalmente resolvi ir pro 2º andar. Onde lá a gente consegue encontrar um grande relógio, onde iluminando ele a gente vê alguns símbolos exatamente iguais aos que tinham na porta. Isso aqui não podia ser coincidência. Só que é aí que passando por essa área, começou a tocar um puta alarme que alertou alguns zumbis de sangue que estavam por ali. O que na hora me deixou meio desesperado, então eu só saí correndo porque o som da alarme era muito alto, mas depois eu voltei ali com um pouquinho de calma e consegui pegar os zumbis ali na sorrateira pra conseguir matar eles e desativar o alarme pra ele não ficar tocando. E aí, dando uma volta ali no 2º andar, eu acabei encontrando com uma faca e mais um gravador, aonde de novo esse gravador tinha uma gravação da família Sketch, mais especificamente do Abraão, que pelo que dá pra entender pelas fotos é o pai da família. E essa fita é bem confusa, ela tem várias coisinhas separadas, ele fala sobre a marca do medo, diz que ela é tudo, ele fala que ela mostra tudo, e então diz, ele nunca sentiu medo, os olhos dele. A catedral foi construída. A minha função, o meu medo. O desassombrado vai encontrar o Deus do medo na catedral. E aí o áudio só para e aparentemente o Abraão que tava mandando o áudio foi esfaqueado com aquela faca que a gente tinha achado mais cedo, mas a gente não tem mais áudio e só corta daqui. E aí depois disso eu voltei pro meu ciclo de ficar tentando caçar alguma pista e não consegui encontrar nada nesse quarto. Até dava pra encontrar algumas fotos da família, uma estátua, mas nada disso era importante porque eu tava procurando, que era a resposta da tranca. Até que eu encontrei um papel em cima da mesa e nele tinha lá dizendo horas, minutos, segundos e vários símbolos iguais aos da porta. E do lado literalmente tinha uma foto do relógio e uma interrogação, então beleza, é o relógio mesmo. E agora, sabendo que é realmente o relógio, eu voltei a explorar a mansão, ver se eu encontrava alguma dica que a ver com horas. Talvez alguma coisa escrita, talvez alguma marcação, então o que eu fui fazer foi simplesmente caçar. Cheguei a entrar num quarto que tinha um desenho do Golias, que é um dos filhos da família, e vários desenhos de olhos espalhados por ali também. E como eu não achei nada relacionado a números ali, eu só resolvi ir embora, até que eu entrei no quarto do Yuri, onde nesse quarto tinha uma maquete muito suspeita pra gente mexer, do que parecia ser o castelo que eles tinham falado, um quadro desse tal de Yuri que a gente vê nos documentos, e o mais importante, um livro do Yuri Sketch. Vendo o livro normalmente, a gente vê algumas informações importantes, como a construção do castelo espiral, que eles já tinham falado mais cedo, e alguma coisa sobre uma música terrível. Só que, aqui a parte mais interessante é a luz ultravioleta, porque usando a luz ultravioleta, a gente tem a marcação sobre o tempo que a gente precisa descobrir. Uma das informações do livro ali falava sobre o horário do alarme, que a gente já tinha encontrado mais cedo, e ele tocava às 4 horas. E junto disso a gente vê alguma coisa falando sobre o segundo eternizado, o momento da visão. E como eu não sabia o que era esse segundo imortalizado, eu resolvi voltar até o relógio e ver o que eu já tinha, que era 4 horas, que dava nesse símbolo aqui, um hexágono. Só
Só que antes de voltar na porta pra tentar colocar o hexágono, eu resolvi fuçar um pouquinho mais. E eu voltei pra aquela maquete estranha do Yuri e fiquei clicando em tudo, ver se alguma coisa acontecia, até que eu achei uma escotilha secreta, aonde dentro dela tinha um relógio quebrado. E que justamente esse relógio tinha o segundo imortalizado que a gente tinha lido no livro. Sendo que os segundos imortalizados estavam apontando pro número 11, que vendo no relógio dava nesse símbolo aqui, um triângulo de cabeça pra baixo. Aonde com isso, por algum motivo, eu liguei um foda-se enorme na minha cabeça e resolvi que eu ia tentar descobrir a senha chutando, que vendo agora eu não entendo por que eu fiz isso, mas eu fiquei um bom tempinho tentando chutar a senha baseado nas duas formas que eu tinha e obviamente eu não consegui porque ia demorar muito tempo, era mais fácil eu só voltar e procurar o último número. E aqui tem um detalhe que eu não comentei muito bem, mas existia uma porta trancada que eu não sabia o que fazer, até por isso eu só ignorei. Mas quando a gente tava perto dessa porta, tocava um som, que pelos arquivos que a gente tinha lido era a tal da música maldita que eles estavam falando. E se a gente falar com o Samuel sobre o quarto com essa música, ele fala que já que a porta tá trancada, talvez dê pra entrar de alguma outra forma se a gente se concentrar no som e tentar encontrar algum lugar que também esteja tocando. Então voltando e prestando atenção na música, lá naquele quarto com caveiras a gente consegue ouvir isso aqui. Sacanagem, a música não é teclado lindinho, ela é essa porra horrorosa aqui. E agora, ouvindo essa música, a gente consegue ver que nesse canto onde ela tá mais alta, tem um relevo na parede que dá pra destruir com o pé de cabra. Aonde nesse lugar a gente consegue entrar com o loop e ver um espectro bizarro tocando essa música no piano. Aonde, como o loop tá com medo, a gente só abre a porta correndo e volta com a Mia. E agora, com a porta aberta, a gente consegue ir lá com a Mia e o fantasma desapareceu. E eu confesso que me deu uma brochada, porque eu achei que ia ter uma boss battle foda, e não tinha, era só um fantasma tocando teclado. Mas o que realmente importa é que nesse lugar, a gente finalmente tem o último número. Nessa sala, olhando a partitura que o fantasma tava tocando, a gente tem uma música específica. Só que além disso, nessa sala também tem vários discos, então a gente tem que pegar o disco que a partitura tava dizendo e ver que nele tava escrito a nossa resposta. O último número que faltava era 3, aonde indo até o relógio e vendo, a gente tinha esse símbolo, um círculo. E finalmente, com tudo isso, eu já saí desesperado pra ir até a porta e colocar o que eu precisava. Um hexágono, um círculo e um triângulo de cabeça pra baixo. Aonde, juntando todos esses, a gente finalmente destranca a porta. Vambora! Isso foi muito legal. Isso foi muito foda. Caralho, esquece. Isso foi muito foda, vai tomar no cu. Caralho, isso foi muito bom. Nossa, acho que eu nunca senti uma sensação na minha vida assim, mano. E tá aí, depois de 3 horas, eu finalmente consegui passar do primeiro enigma do jogo. E de verdade, o puzzle não era complicado assim, mas era a primeira vez que eu fazia isso, então eu tava muito perdido, então tinha hora que eu ia, voltava, ficava caçando informação, e eu não sou acostumado com puzzle, então eu não sabia o que era pra anotar, o que eu deixava ignorar, o que era detalhe, o que era importante, então eu demorei muito pra conseguir engatar no que eu realmente tinha que fazer, mas a experiência e o resultado foi tão bom, porque mesmo sabendo que eu sou burro, tá ligado? Eu não sei fazer puzzle, mas acertar depois de tanto tempo foi tão gratificante. É uma experiência muito estranha, cara, é um negócio que só jogando pra você entender. E inclusive antes da gente avançar pelo porão, ainda tem um detalhe que eu não mostrei porque eu tava focado no enigma, mas lá naquela salinha com a música, a gente pode ir na varanda e ver essa imagem aqui. Bizarro. E aí, enfim, voltando, a gente pode descer pela porta que a gente acabou de abrir. Onde nessa área de baixo a gente tinha alguns zumbis de sangue pra matar e uma ligação que levava a gente de volta até aquele porão que a gente já tinha visto no começo do jogo. Mas além disso, a gente tinha mais uma porta que levava a gente pra outra área do jogo. Aonde, chegando nessa porta, a gente começa a ver um monte de folhas espalhadas. E entrando nessa porta com um monte de folhas, a gente chega em uma área muito bizarra. Uma sala cheia de papéis com um monte de escrita. Medo, lodo, medo, deus do medo, melodia, perímetro, esquete e várias palavras assustadoras. E no meio delas, um papel, aonde pegando esse papel, a tela do jogo começa a ficar muito bugada, mas a gente consegue ver uma folha que é igualzinho ao menu do game. E usando a luz negra, a gente vê 3 símbolos pra gente anotar. E olhando a parte de trás da folha, a gente vê uma imagem de uma porta, algo que parece ser alguma coisa meio estranha, que não dá pra entender por enquanto, então a gente pode só ignorar. Mas aí, largando esse pedaço no chão, a tela do jogo inteira começa a bugar e glitchear e a gente volta pro menu do game. E colocando os símbolos que a gente acabou de descobrir, a tela do jogo brilha em vermelho e a gente vai pra uma nova fase.
aonde a gente inicia essa fase naquele carro que a gente tinha visto mais cedo, e a gente não tá mais com a Mia, e sim com o Veríssimo, aonde ele justamente tem aquela espada que eu tinha comentado sobre a bainha mais cedo e pode atacar usando ela. Nessa gameplay do Veríssimo a gente consegue fazer os passos dele e ver o que aconteceu há um tempo atrás, sendo que é uma delicinha jogar de Veríssimo porque ele mata os bichos que é uma manteiga usando a espada dele, é uma delícia fazer isso. Mas o que mais importa aqui é descobrir aonde a gente tem que ir, já que a porta da mansão ainda tá trancada porque a gente tá no passado. Então a gente desce até o porão e vê que aquela porta que a gente abriu agora há pouco tava aberta no passado. Então a gente pode entrar nela e voltar até aquela sala cheia de papéis, aonde lá dentro o Veríssimo acaba encontrando com o Calisto. Porém, alguma coisa tá errada. O Calisto, que era pra ser um agente da ordem, tá falando algumas coisas que não fazem sentido, como não poder ter medo, porque agora ele sabe de tudo. A conversa anda, o Veríssimo fala que ele tem que vir aqui pra acabar com tudo isso e pôr um ponto final nessa história, e que ele veio pra salvar ela. E é aí que o Calisto fica puto e vira pra cima do Veríssimo. E ele diz que ele não é covarde como o Veríssimo. Ele entendeu a profecia do desassombrado. Ele decifrou o enigma do medo. Ele cumpriu o seu papel, trazer ela de volta. O desassombrado tá esperando e agora era a hora dele cumprir o último objetivo. Aonde com isso a gente começa uma boss battle contra o Calisto. E eu tenho até que falar que esse combate é até que bem legalzinho. Eu não comentei isso, mas os combates com a Mia pra mim são bem tortos. É a parte mais fraca do jogo, os combates com certeza. Mirar e se movimentar é uma coisa bem complicadinha, os bonecos parecem meio travados, mas na luta com o Calisto isso funciona muito bem. Ele te ataca de todos os lados, então você tem que ficar prestando muita atenção no que fazer. O somzão que toca é intenso, mano, é uma música muito da hora de ficar ouvindo e prestando atenção, e é um combate que na hora eu não tinha entendido muito o que fazer, então eu fiz a boa e velha ignorância e saí batendo em tudo e todos que apareciam e funcionou. Depois de um tempinho de espancamento, eu consegui derrotar o Calisto. Inclusive, assim, sem querer falar nada, né, mas eu matei o Calisto de primeira, assim, tipo, o Deus Gamer tá no local, né? Mas no fim, derrotando o Calisto, ele acaba indo pro centro da sala e começa a usar algum tipo de ritual bizarro, onde ele fazia um vento super forte em volta dele, que era até meio difícil de andar, mas no fim o Veríssimo consegue chegar lá e finalizar o Calisto. E a gente então tem um diálogozinho com o Calisto à beira da morte, e ele pergunta se o Veríssimo realmente não lembra de nada do que aconteceu, do desassombrado, da visão ou da Sofia. E o Veríssimo só diz que tudo que ele lembra é que ele ia morrer nesse lugar, e que ele veio aqui não pra lembrar do que aconteceu, mas pra proteger o que importava. E no fim, o Calisto, morrendo, só nos diz uma última frase: eu te encontro no outro final. E assim, o Calisto e o Veríssimo são arremessados pela sala por causa do ritual maluco do Calisto, e a gente consegue ver que no canto da sala tem uma portinha, da onde alguém sai e pega o Veríssimo. E a gente então vê o Veríssimo acorrentado, e clicando nele, a câmera dá um zoom e se torna o menu do jogo. Puta que pariu, que foda! É sério, isso aqui é muito foda. Isso aqui é muito foda, vai se fuder, não tem como. Mas enfim, voltando pro jogo, a gente coloca de novo os símbolos da Mia e volta a jogar com ela, aonde agora a gente sabe que no canto da parede tinha uma porta escondida, aonde de novo, batendo com o pé de cabra, a gente achava a porta e podia avançar. A gente então entra nessa área bizarra com a Mia, consegue encontrar de novo o símbolo do medo e um monte de palavras rabiscadas, e chega em uma sala aonde tá rabiscado na parede: eles vão todos voltar. E junto nessa sala a gente tem uma ficha que é o laudo médico das pessoas que estavam trabalhando nessa área, e a gente tem muita informação. A gente vê quem tava trabalhando em cada área e a gente tem vários nomes, aonde no subsolo tava o Veríssimo, a Sofia e o Calisto, sendo que a Sofia tem o mesmo sobrenome do Calisto, então eles devem ser irmãos. No Castelo Espiral tinha o Jorge Lakes, o Diogo Lakes e o resto da equipe. Na Caverna dos Cristais estavam o Alan Portlash, o Osvaldo Magani e o restante da equipe. E no Cemitério das Melodias estava a Letícia Vergaten, a Fernanda Silvino, o Theo Portlash e a Amy, Beto e Daniel. E vendo em luz ultravioleta, a gente não tem mais nada pra fazer com isso, mas a gente sabe agora quem que tava nessas áreas do perímetro, o que pode ser uma informação bem útil pro futuro. E rodando mais um pouquinho por ali, a gente acaba chegando em uma área extremamente grande, com muita coisa, tendo várias imagens do Veríssimo rabiscadas pelo Calisto, além de mais algumas mensagens e um porta-retratos dizendo: abandonar é esquecer. E o mais interessante aqui é a ala do desassombrado, que a gente já tinha ouvido falar desse nome há muito tempo atrás, o Calisto falou sobre ele, só que essa área tinha uma senha com um painel numérico e que a resposta não era 69, o que na hora pode deixar a gente um pouquinho perdido, mas pelo menos agora a gente tem um novo objetivo pra caçar: tentar descobrir a senha pra entrar nessa tal de ala do desassombrado. Mas uma coisa importante que dá pra achar é uma planta sobre esse subterrâneo, onde, usando luz ultravioleta, a gente consegue ver que dessas áreas tem alguns caminhos que justamente falam sobre o castelo, o cemitério
cemitério e as cavernas que a gente tinha visto mais cedo naquele laudo médico. O que significa que, se a gente tá encontrando coisas que batem, a gente tá indo pelo caminho certo. E por último, mas não menos importante, nessa área a gente também encontra outro rádiozinho, que a gente pode ligar pra Agatha e pro Samuel. E como essa base parecia ser da ordem onde eles trabalham, a própria Mia fala que era bom eles ficarem aqui pra eles ficarem todos mais perto pra poder resolver esse caso todo mundo junto. O Samuel com a Agatha então concordam de ir até esse lugar, e enquanto eles não chegam, a gente pode explorar um pouco mais com a Mia. E que inclusive enquanto eu explorava eu encontrei mais um documento que dizia A Catedral e escrito O Enigma do Medo, o final, que talvez seja um spoiler dizendo que o final do jogo é lá, já que o nome do jogo é O Enigma do Medo. Mas além disso, algo um pouco mais importante é que olhando ali pela base eu consigo ver que não tem só um painel numérico da ala dos assombrados, mas tem vários painéis, tem um monte de porta trancada e que eu vou ter que descobrir a senha também. E que sem muito pra fazer com isso, a gente pode finalmente sair desse subsolo e explorar o resto do mapa. Aonde aqui eu tenho que dar um pequeno ponto importante, porque quando a gente sai do subsolo, a gente tem 3 cantos pra ir que a gente já tinha lido: o cemitério, o castelo e as cavernas. E esse momento aqui no jogo é onde eu tô vendo muitas críticas dizendo que ele vira um grande walking simulator. O jogo é basicamente você andar de um lado pro outro pra tentar entender o que você tem que fazer. O que eu não posso dizer que não é verdade. Você realmente fica um walking simulator, você tem que andar muito aqui pra tentar entender onde você tem que ir. E por conta do jogo ser um puzzle, você muitas vezes fica perdido, você tem que ficar indo num vai e volta, e que eu vou falar, isso aqui é muito fácil de ficar enjoativo. Na verdade, a maior crítica dessa parte é que o level design do jogo é muito podre e que você se perde, não sabe o que tem que fazer e por isso o jogo é ruim. Mas, sem querer passar pano, porque eu tenho crítica assim em alguns momentos do game, mas eu não acho que esse é o caso do level design do jogo ser ruim. Eu já comentei sobre jogos que realmente tem um level design ruim e que você não sabe o que tem que fazer, porém aqui a gente tem um puzzle. E sendo um puzzle, grande parte do jogo é um quebra-cabeças gigante, onde você vai pegando pequenos fragmentos aqui, ali e juntando. E com isso, obviamente, às vezes você tem que ir e voltar. E essa parte de ir e voltar é realmente uma partezinha meio chata. Pra quem não tá acostumado com o gênero, talvez se tivesse um fast travel ali, acho que já ia cortar o que todo mundo tá reclamando. Falar, não, tem que andar muito, eu não aguento, minhas pernas não estão andando. Mas pra mim, esse ponto é muito derrubado com o fato de que a história do jogo é muito envolvente. Sempre que você chega numa área e encontra uma porta com uma tranca ou um painel numérico, você sabe, ok, eu tenho que dar um jeito de resolver isso aqui. E os detalhes da história são soltados de pouquinho em pouquinho. Então eu toda hora tava muito empolgado pra tentar entender, cara, o que eu tenho que fazer aqui, pra onde eu tenho que ir. E eu ficava caçando mini detalhes e procurando. E essa experiência foi tão divertida que mesmo que eu tivesse ali há muito tempo rodando e caçando um canto, sempre que eu encontrava o lugar pra ir, era muito gratificante. O que pelo contrário, se o level design fosse ruim, você não ia ficar feliz por encontrar o caminho. Você ia ficar puto. Você ia falar, mas que bosta que é isso aqui, mano, morra. Mas pelo contrário, quando você encontra e fala, caraca, então era isso, eu entendi o que eu tinha que fazer. E essa aqui é uma diferençazinha pra mim do que é um level design ruim pra só um puzzle mais difícil. Mas relaxa que tem um momentinho especial pra falar de um level design que eu não gosto desse game. Por fim, andando nessa área eu acabei encontrando com um objeto que era um Fusca azul. Deu um socão em você, toma, otário. É bom falar que isso aqui é um coletável do jogo que libera um outro puzzle mais pra frente, mas que pra experiência base do jogo não preciso comentar. É mais um extra que tem, e inclusive isso aqui é uma referência a Snow. Melhor temporada. Mas enfim, de volta ao jogo, eu acabei andando ali um pouquinho e acabei chegando até o Castelo Espiral. Onde andando um pouquinho ali a gente acha outra rádio, e interagindo com ela, o Samuel fala que a Agatha e ele já chegaram no esconderijo e que eles tinham alguma coisa pra mostrar pra gente. Por causa disso eu só voltei pra base mesmo, onde a gente pode voltar e encontrar com eles lá, e é bem maneirinho até. E a coisa que a Agatha queria falar com a gente é sobre objetos amaldiçoados, que são alguns itens estranhos que a gente pode achar no meio da nossa jornada, e que eles parecem que são meio que um erro no universo. No caso, a gente já tinha visto isso com aquele Fusca azul mais cedo, todo bizarro. E além disso, a Agatha fala sobre um negócio chamado Transcender, que como obviamente a gente não assistiu o RPG, a gente não sabe o que é, então a gente vai só ignorar por enquanto e falar com o Samuel, hein? E aí, falando com ele fala a mesma coisa que a gente falou com a Agatha, então eu achei que não era tão importante e só voltei pra andar de novo. E um detalhe legal dessa área é que você pode ir pra onde você quiser. O jogo te dá alguns lugares pra ir, que é o cemitério, a catedral, o castelo e as cavernas, mas literalmente você tem liberdade pra ir pra qualquer canto, o que significa que a minha experiência vai ser diferente da sua. Você pode ir pra áreas que eu não fui primeiro, pode ir pra áreas que eu fui depois, o que vai mudar muito a sua experiência com o game. Por exemplo, eu resolvi ir até o castelo primeiro, onde lá tinha algumas coisas bizarras, tinha um bicho novo que era feito de lodo que ficava atacando a gente, além de algumas informações que na hora não faziam muito sentido tentando entender. A gente consegue encontrar um painel
esse castelo. E nesse painel tem muitos post-its com algumas fotinhas e vários textos. Também tinha algumas informações sobre a planta do castelo, que mostrava mais ou menos as coisas. Mas um negócio que aconteceu comigo foi que quando eu fui falar com a Agatha e o Samuel, eles não tinham informação nenhuma, parecia que eles estavam bugados. E como eles não tinham nada pra me dizer, na minha cabeça eu tinha vindo só pro lugar errado. Vendo agora, eu sei que isso não era um bug do jogo, porque eu realmente tenho liberdade pra ir na ordem que eu quiser. Porém, eu sinto muito que podia ter um diálogo ali do Samuel falando, explora um pouquinho o lugar pra eu poder te passar mais informação, que eu não sei muita coisa. Ia ajudar muito, porque eu tava muito perdido nessa hora. Imaginando que não era ali, eu resolvi voltar e explorar outro canto, deixando o castelo pra depois. Na verdade, falar isso é só mentira, porque eu sou tão cabeça dura que eu fiquei tentando bater contra a parede sem achar o que era pra fazer. Até que depois de uma hora eu percebi, tá bom, não era um castelo, deixa eu caçar outra coisa. Então depois de rodar um pouquinho, eu acabei chegando até as minas, aonde lá finalmente parecia ter alguma coisa pra eu fazer. E agora na caverna a gente finalmente tinha informações. A começar pela ficha de 2 agentes que a gente tinha visto mais cedo, que eram o Alan e o Osvaldo. Só que além disso, a informação mais importante é sobre alguns cristais paranormais. Que pelo que eles falam, quando um cristal paranormal é energizado, a visão da pessoa que tá perto dele muda. É como se ela conseguisse enxergar em terceira pessoa. E logo à frente, justamente, a gente tem um terminal, aonde ativando, a gente liga um cristal e começa a enxergar a Mia de costas. Nessa área a gente também tem uma planta da caverna, aonde... Foda-se, nerdice ler plantas. Mas o que realmente é importante aqui é que iluminando com a luz ultravioleta, a gente vê que a sala do gerador fica com o nome de motor perpétuo e que o tal de O Olho tá inacessível por causa do Golias. E logo do lado dessa planta a gente tem um papel falando sobre esse tal de O Olho, que é um cristal tão poderoso que só de chegar perto dele as pessoas já têm aquela visão distorcida. E aí, terminando de ler esse documento, no fim tem dizendo o que será que aconteceria se alguém energizasse esse olho. No fim a gente pode ativar um outro terminal que tem por aquela área, a gente vê de novo a visão distorcida. Só que nessa hora, simplesmente vem uma aberração pra cima da Mia, o que obviamente me fez correr desesperado dali pra não ser morto por aquela porra enorme gigantesca. E aí eu continuei ativando os terminais que tinha naquela área pra ver se eles me levavam pra algum canto mesmo, sem saber como eles funcionavam direito. E no fim, fugindo daquela coisa enorme, eu acabei sendo pego ativando alguns terminais e acabei morrendo e tive que resetar esse lugar. Um tempinho ali se passa e eu consigo finalmente encontrar um ponto novo, mais uma rádio pra poder conversar com o Samuel e a Agatha, onde dessa vez o Samuel falou um negócio muito interessante pra gente. Ele puxa no banco de dados e descobre que essa caverna tinha um sistema aonde só podia ser ligado 4 terminais de energia de uma vez só. E se você tentasse ligar mais um, a energia da caverna inteira ia desligar por precaução. Aonde, tendo essa informação, eu ignoro ela completamente e o meu TDAH bateu e eu fui andar pra outros cantos. Então nisso eu fui embora, achei uma escotilha e fiquei brincando lá nela e eu descobri que isso me levava de volta pro subsolo. Pelo menos com isso eu tinha um atalho pra poder voltar até as minas, mas já que eu tava na base eu resolvi explorar um pouquinho mais ali mesmo. E prestando um pouquinho mais de atenção, eu achei um documentinho jogado no chão, onde iluminando com a luz ultravioleta tinha um mini puzzlezinho que mostrava alguns botões, e indo no painel mais próximo e apertando essa ordem, BUM! A gente consegue abrir a porta. Nesse lugar a gente tem outra gravação que basicamente só fala que todo esse lugar tá interligado. E é como se tudo isso aqui fosse um grande quebra-cabeças. O que é uma pistinha bem sutil pra dizer que muitas vezes a gente vai ter que ir nas 3 áreas pra entender o que tem que fazer. Na hora eu não tinha percebido isso. Na verdade eu não percebi jogando o jogo inteiro, mas olhando agora de fora era realmente uma pistinha sobre isso. Felizmente depois disso a minha mentalidade voltou ao normal e eu lembrei que eu tinha que ficar na caverna. E eu acabei brincando com aqueles terminais, que é um puzzle bem chatinho do jogo. Principalmente porque a caverna é bem grande, então você tem que ficar ativando os terminais demora um pouquinho, mas conseguindo ativar a ordem certa dos terminais, eu consegui abrir uma porta, que me levava pra sala de controles. No caso, só vale a pena falar que, por acaso, o Golias apareceu na hora que eu fui abrir a porta e ele quase me matou, mas no fim eu consegui entrar. E nessa sala de controle, a gente pode ver algumas coisas interessantes, como ativar os painéis de energia a longa distância, o que é bem útil, abrir a porta do motor perpétuo, e por fim, em um dos computadores está dizendo que o Golias não foi contido. Tentando falar com a Agatha e o Samuel, eles não dizem nada sobre esse lugar que a gente entrou, então a gente pode procurar mais pistas por aí. E investigando ali um pouquinho pela área, a gente consegue encontrar 2 coisas interessantes. A primeira é um documento falando como lidar com a besta de sangue, que aparentemente é o Golias, que tá escrito em todo o nome, que é o nome do bicho. E nesse lugar tem uma informação muito importante que diz que o Golias prefere áreas com cristais verdes. E além disso, a gente tem mais uma fita aonde a gravação parece que é uma autorização do Alan pra deixarem energizar o tal do O Olho, que é aquele grande cristal que a gente ainda não viu. E parando um pouquinho aqui só pra gente respirar, já que o jogo não para de mandar informação
informação pra gente, é bom pegar esse momentinho aqui só pra dizer que ainda tem mais algumas coisas que eu vou ignorar nessa sala. Toda essa caverna, na verdade, tem muita coisa sobre o Alan e o Osvaldo. Eles têm até um relacionamento dentro do jogo. É uma historinha legalzinha de você ficar tentando prestar atenção. Porém, como é muita coisa, pra não deixar esse vídeo mais bruto do que ele já tá, eu resolvi cortar da versão final, mas fica aí pra quem for jogar, saiba que tem muita mais informação sobre esses dois aqui que já apareceu uma ou duas imagens sobre eles. Enfim, logo depois eu fui até aquele motor perpétuo que a gente tinha aberto, e chegando lá a gente consegue ver esse motor que eles tinham falado, e um dos cristais nessa sala que faz com que a gente fique vendo em terceira pessoa de novo. Mas o mais importante é que nessa sala a gente consegue encontrar mais um documento, dizendo que parece que o Alan mudou a senha da zona de contenção e que a senha nova tá escrita na parede do pronto-socorro. E junto com isso também tem um painel dizendo pra gente não esquecer porque isso pode ser útil. Eu resolvi então ir até o pronto-socorro, só que chegando lá, tinha dois bichos me esperando. E tentando procurar por a senha, eu simplesmente fui estompado pelo primeiro bicho que me olnou e eu só acabei perdendo. E eu ainda não comentei, mas tem uma sala que é onde falam desse tal de O Olho, aonde chegando perto de lá, o Golias sempre aparece pra perseguir a Mia. Então não adianta o que eu faça, o Golias sempre vai aparecer. O que faz com que nessa situação a gente só tenha que voltar chorando pra Agatha e pedir ajuda, por favor. Eu não sei o que fazer. Felizmente, falando com a Agatha, ela lembra pra gente que zumbis de sangue são cegos e que se a gente andasse bem devagarzinho na sala, talvez a gente conseguisse pegar ele desprevenido. Aonde voltando pra lá e indo bem devagarzinho, a gente realmente consegue pegar ele e finalizar esse zumbi. E é aí que vem a parte mais legal, porque agora a gente tem que voltar pra ligar a luz desse lugar, aonde voltando pra cá a gente vai estar enxergando pela visão do cristal. E chegando num cantinho específico da sala, a gente consegue ver um código desenhado bonitinho. Aonde, lembrando da dica que a gente tinha, era só a gente juntar as informações que a gente ia saber o que fazer. Então, colocando esse código em cima do painel numérico, a gente consegue pegar a senha. 1, 3, 4, 5 e 9. E eu juro que eu tentei fazer isso aqui ficar bonitinho, mas ficou tão feio, puta merda. E agora, tendo pego essa senha, a gente consegue liberar acesso lá na sala de contenção. E chegando lá, a gente consegue colocar essa senha que a gente pegou. 1, 3, 4, 5 e 9 e abrir a porta. Só que nisso, a porta demora pra abrir e o Golias começa a aparecer. E aí dentro da sala até tinha um botão pra gente poder apertar, só que como o Golias tava lá, ele mata a gente. Então eu tive que ir lá, só que dessa vez eu dei sorte e o Golias não conseguiu me seguir. Então com isso eu consegui descobrir que aquele botão serve pra trancar essa porta. Só que a gente tinha que fazer era prender o Golias lá dentro, e como o único botão ficava lá dentro, não tinha o que desse pra fazer. Então a não ser que eu pudesse voltar no tempo, não era pra vir aqui agora, porque nada que eu fizesse ia adiantar, e eu resolvi só ignorar e voltar pra explorar outros cantos do mapa. Sendo que tudo isso que eu falei foi o meu primeiro dia de live com esse jogo. O primeiro dia teve tanta coisa e eu tava tão imerso, que assim que eu fechei a live pra poder descansar, eu não consegui parar de pensar nesse jogo. Eu já tinha feito a live o dia inteiro, mas fechando o jogo eu tava pensando no que tava acontecendo, no que eu ia fazer, como que eu ia avançar. Então toda aquela madrugada eu fiquei pensando e sonhando com o Enigma do Medo louco pra começar mais um dia. O próximo dia então se inicia e eu resolvi fazer um negócio maluco. Uma livezinha de 12 horas. Eu sabia que a minha mente de cimento ia demorar pra zerar o jogo, então quanto mais tempo eu tivesse, pra mim seria melhor. E por isso eu resolvi fazer essa loucuragem. Iniciando então nesse dia, eu sabia que eu não ia conseguir conter o Golias, porque eu não tinha como sair da cela. Então eu já comecei falando com a Agatha pra tentar lidar com o outro bicho que eu tinha encontrado. Aonde, conversando com a Agatha, a Mia fala que a gente encontrou um zumbi de sangue que tava fugindo da gente. E ela diz então que esses zumbis geralmente são bem burros, então a gente poderia tentar cercar ele jogando ele pra algum caminho que não tivesse saída. Nisso a gente tem uma mecânicazinha que esse zumbi, ele é muito cheiroso, ele fica emitindo um cheiro e que a gente tem que ficar seguindo esse cheiro com o loop, aonde mesmo sabendo aonde o zumbi tá por causa do cheiro, essa partezinha pra mim foi bem complicada. Eu passei um bom tempo dando uma puta volta nessa área, até porque a caverna inteira é bem grande e a gente tem que ficar tentando seguir o zumbi só pelo cheiro, tentando encurralar ele. É uma mecânicazinha bem legal, mas que me deu muito trabalho pra tentar pegar esse zumbi, aonde depois de 1 hora dando voltas e voltas, eu finalmente consigo deixar ele preso em um cantinho e a gente consegue matar ele. E aí com isso a Mia consegue ganhar um upgrade novo, que dessa vez é uma lanterna com um cristal. E como a própria Mia diz ali pro Loop, se a gente encontrou isso aqui na caverna, ele não vai ser tão útil na caverna porque a gente não sabe os efeitos desse cristal fora daqui. E ela mesma diz então pra gente tentar explorar um pouco fora desse lugar, ver se a gente descobre o que essa lanterna faz. Então com isso eu saio da caverna pra tentar explorar um pouco mais o mundo e acabo encontrando finalmente a catedral que eles tanto falaram. E assim que eu entro pra lá, puta
puta merda, o FPS do meu jogo vai embora e fica uma merda de andar aqui, meu Deus, como isso tá ruim. E aqui a gente tem um pontinho importante, porque mesmo que eu tenha elogiado vários aspectos do jogo, a otimização dele nos dias iniciais estava tenebrosa. E a equipe do jogo já sabia disso, porque na demo, ainda assim, o jogo tava mal otimizado. O meu computador não é ruim, eu tenho um PC bom e mesmo assim eu tô vendo a catedral toda lagada em 15 FPS. Inclusive, atualmente, a maioria das críticas negativas da Steam é sobre essa otimização do jogo. Ele ter demorado 4 anos pra produção dele e não terem esse foco na otimização antes do lançamento. Pelo que eu vi, 2 dias depois, o jogo já tava muito melhor do que no lançamento. E no meu último dia de live, o jogo já tava tranquilo, eu tava conseguindo jogar 0 bala. Mas isso já tinha sido ali uns 4 dias depois do lançamento, o que com certeza atrapalhou muito o início desse jogo, porque tava muito mal otimizado. Mas eu vou deixar aqui como um ponto mais ou menos positivo, porque vieram a otimizar rápido. Ainda tá com problemas, mas no próximo dia eu já consegui jogar tranquilamente, e eu imagino que logo depois o jogo vai tomar otimizações, até porque a ideia dele nunca foi ser um jogo hiper pesado, ele é pra ser um jogo leve. Então é um ponto que vale sim ser a pena apontar aqui: otimize este jogo do Mativa, ou eu irei cagar nas suas calças. E inclusive, bom mostrar isso aqui, porque o início inteiro dessa live foi eu esperando o jogo iniciar. Isso aqui não é sacanagem, eu deixei a imagem acelerada, o jogo demorava muito pra iniciar. E não só isso, tinha hora que eu queria fechar o jogo e ele demorava pra fechar. Isso aqui é, tipo, assustador, eu nunca vi alguma coisa demorar pra fechar. E agora sim, com o pontinho avisado, bora voltar pra gameplay. Indo até a catedral, a gente tem essa visão toda foda dela aparecendo a 20 FPS. E tentando abrir essa porta, a própria Mia fala que a porta não abre e que nem é pra gente estar aqui nessa hora. O que é uma boa forma do jogo falar, vai embora que não é pra você estar aqui. E além disso, nessa área a gente também tem um outro documentozinho que a gente consegue ver, que tem alguns desenhos de algumas formas. Um triângulo, um octógono, um quadrado e um hexágono. Com isso eu anotei as formas e saí dali pro meu PC não explodir, já que essa área tava toda cagada. E vasculhando um pouquinho o lugar, eu acabei chegando em uma nova área, o cemitério. E ok, no cemitério a gente finalmente começa a ter coisas interessantes de novo. A começar que lá a gente já tem mais uma ficha sobre um novo agente, dessa vez a agente Letícia Vergetten, e que aparentemente ela que era responsável por essa área do cemitério. E vendo com a luz ultravioleta a gente tem a informação, só ela conhece a melodia, ela precisa tocar. E olhando lá dentro alguns documentos a gente tem algumas informações bem legais. A começar que parece que o cemitério é uma espécie de labirinto. Sempre que alguém tentou entrar no cemitério ele ficou muito tempo rodando em círculo sem entender muito bem. E junto dessa informação a gente vê sobre uma tal de rachadura, um lugar que ninguém sabe exatamente como chegar lá dentro, porque todo mundo consegue ver a rachadura à distância, mas tentando chegar perto eles simplesmente não conseguem chegar até ela. Sabendo isso, resolvi ir até o cemitério, até que eu finalmente entendi pra que servia aquela lanterna verde, já que enquanto eu entrava na frente do cemitério eu simplesmente conseguia ver vários fantasmas em volta dele, e quando eu desativava a lanterna verde eles simplesmente sumiam. E como esses fantasmas estavam sempre perto de alguma área que tinha alguma coisa pra fazer, eu imaginei que eles seriam pontos de interesse pra ajudar a gente a explorar o labirinto. Mas no fim, sem pensar em muita coisa, eu só resolvi entrar dentro do labirinto pra ver o que ia conseguir encontrar lá dentro. Aonde logo na entrada do labirinto a gente já vê que tem um espectro que fica seguindo a gente e que só dá pra enxergar ele com a lanterna verde. O que já fez muito bem eu ter ido primeiro nas minas, porque agora eu conseguia lidar com esse bicho e explorar o cemitério mais tranquilo. E enfim, sabendo que esse cemitério era um labirinto, a primeira coisa que eu fiz foi simplesmente andar pra tentar me perder por aí. Eu sei que comigo falando parece uma ideia idiota, mas grande parte dos puzzles, a melhor coisa pra você entender o que tem que fazer é simplesmente ir mexendo, ver se acontece alguma coisa diferente. Então eu simplesmente fui aleatoriamente seguindo alguns caminhos pelo labirinto, aonde depois de um tempinho, sem ver nada muito especial, eu acabei entrando na tal rachadura que eles tinham falado. O que aparentemente era pra ser um caminho que ninguém deveria saber, só que eu só fui no cemitério e vim parar aqui aleatoriamente. E enfim, nessa parte da rachadura a gente tem uma rachadura enorme no chão e alguns túmulos ali que parecem da família Stra, como o túmulo do Yuri. Sem entender muito bem como que eu consegui chegar aqui, eu só fui andando e acabei encontrando com um outro espectro, em que do nada começou uma música muito insana e eu falei, oh meu Deus, eu me fudi. A câmera do jogo só começa a tremer e de repente esse espectro se transforma num puta boss fodão. E que pra você que já jogou o jogo deve estar falando nem fodendo que isso aconteceu, mas pra você que nunca jogou, relaxa que eu vou explicar o que caralhos aconteceu aqui mais pra frente. Mas saiba que talvez eu tenha dado a maior sorte da minha vida. Mas enfim, voltando pro jogo, a gente de repente tem essa batalha insana contra um boss doido maluco e que fica atacando a Mia com alguns raios de energia e que eu tentei meter pipoco pra cima dele, mas não funcionou. Aparentemente balas não funcionam contra bosses gigantes espectrais. E
E além do boss, também nessa área tinha alguns espectros que ficavam juntos seguindo a gente e que podiam atacar a sanidade da Mia. Tanto que se a gente tomasse esses golpes, a gente ficava meio perdido e desnorteado na hora. E se a Mia tomasse muitos golpes desses, ela acabava morrendo. Nisso, uma das minhas ideias foi só tentar fugir dali. E quando eu achei um portãozinho, eu falei, beleza, vou no portão e vou tentar vazar. Só que entrando nesse lugar, a gente acaba saindo em um outro canto do cemitério, em uma outra área do labirinto. Dessa vez completamente destruído e muito bizarro. Tendo até algumas bocas que abrem e soltam espectros de dentro pra ficar seguindo a gente. Eu até tava tentando fugir por algumas portas, mas depois eu fui pego por um espectro e acabei morrendo e reiniciando a luta. E aí, voltando na luta, eu acabei voltando, fazendo o mesmo caminho de entrar nas portas, até que eu percebi que as portas desse labirinto também estavam aleatórias, então eu aleatoriamente tava sendo teleportado pra áreas diferentes. E pra piorar, se eu tivesse dentro de uma porta e pegasse uma porta errada, eu era mandado de volta na batalha contra o monstro maligno bizarro. O que eu tenho que dizer que na hora era insuportável, eu não fazia ideia do que estava acontecendo. E que talvez eu já tenha percebido, mas não era pra eu estar aqui. Acontece que eu dei sorte de vir parar nessa área do jogo. Isso aqui, na verdade, era uma das áreas finais do game, que eu tive simplesmente sorte de aleatoriamente vir parar aqui. O que significa que eu tava numa área em que eu não fazia ideia do que era pra fazer. Na verdade, tudo que eu fiz nessa área foi um puta tentativa e erro durante 2 horas da minha vida. Essa área basicamente é um labirinto de portas que a gente tem que ir seguindo e encontrando a porta certa. E se a gente errar, a gente é mandado de volta ao encontro com o boss. E existe uma forma de saber qual porta é a certa. Porém, não tinha como eu saber, já que eu vim parar aqui por causa de sorte. O que fez com que essa batalha, que devesse ser muito foda e muito insana, só fosse muito chata, porque eu não fazia ideia do que era pra fazer. E a musiquinha que toca aqui, que é muito foda, é basicamente o Megalovania 2, ela tava me enlouquecendo. Eu já tinha ouvido tanto essa música, mas tanto, que eu não sabia o que eu tinha que fazer. E eu tava ouvindo toda hora a mesma melodia e a mesma música durante 2 horas. Muito tempo se passou nisso, até uma hora que eu aleatoriamente, andando por várias portas, acabei finalmente encontrando uma das saídas, aonde isso me levava na frente de um túmulo da Letícia Vergetten, em que a Mia acaba batendo nesse túmulo e aquele boss gigante começa a tomar dano e a gente é teleportado de volta e tem que reencontrar outra porta e refazer de novo esse caminho. Sendo que foi aí, depois de uma meia hora andando, que eu entendi que existiam padrões nesse labirinto e que eu tinha que seguir. Porém, como eu não tinha, de novo, a solução, eu não sabia o que eu tinha que fazer, foi mais uma vez eu tendo que anotar cada saída do labirinto pra tentar encontrar o caminho certo. Então eu vou lá, passo muito tempo no labirinto, consigo entrar em mais uma porta e de novo consigo voltar naquela sala com a lápide, aonde a Mia vai lá e quebra mais um pedacinho da lápide, o boss de novo toma mais um dano e a gente pode repetir tudo de novo. E assim, eu quero que você entenda que eu tava há muito tempo perdendo, morrendo, resetando o labirinto, andando, voltando, toda hora ouvindo essa música maldita toda hora na minha orelha. Eu sei que essa música devia ser insana e muito boa, mas a minha mente nunca mais vai se recuperar dos danos psicológicos que eu tomei de ficar preso nessa batalha, que eu acabei entrando antes da hora. Onde já como o jogo acabou de lançar, eu acho que ia ser um pouquinho melhor se tivesse alguma coisa que eu tivesse que fazer antes dessa batalha, porque eu ter caído aleatoriamente aqui de primeira foi uma chance muito baixa, mas ainda assim existia essa chance. No fim, mais um tempo se passa e depois de muito entra a porta e sai porta, eu finalmente consigo encontrar a última saída. A gente volta de novo pra onde tava o túmulo da Letícia, destrói ele e dessa vez destrói completamente aquele espírito. Aonde com a morte daquele espírito, simplesmente outro desses espectros aparece e a gente consegue conversar com a Letícia, que ela diz que ela conhece os nossos olhos, dizendo ele não fugiu, era você, e logo depois ela simplesmente vira um corpo cinzento e morre. Aonde com isso a gente volta pro começo da batalha e nem a própria Mia entendeu o que acabou de acontecer. E tá, aparentemente esse bicho que a gente acabou de matar era a Letícia, que a gente tinha visto informações dela mais cedo, e que de alguma forma virou aquela coisa ali que eu honestamente não faço ideia do que acabou de acontecer. Então eu acho melhor a gente voltar pro que a gente sabe. Então a gente volta pro game e encontra um cartãozinho que aparentemente é mais uma das senhas pra gente voltar naquele subterrâneo, e que olhando isso aqui logo de cara eu já sabia o que eu tinha que fazer, porque basicamente olhando o cartão eu já conseguia ver um caminhozinho ali que era só repetir isso num painel numérico, e com isso a gente ganha acesso a mais uma área no subterrâneo, aonde lá dentro a gente tem uma mensagem muito importante pro Veríssimo, gravada pela própria Letícia, com ela dizendo que as pessoas que saem do perímetro se esquecem de tudo o que aconteceu lá dentro, e é por isso que muitos agentes que iam pro perímetro voltavam falando que aquele lugar não existia, já que ele
eles iam e simplesmente voltavam sem lembrar de nada. Só que o que acontece é que as memórias que foram feitas dentro do perímetro são registradas como espectros. No caso, aqueles fantasmas que a gente encontrou nada mais eram do que memórias do passado. E além disso, tem mais algumas informações muito importantes, porém só pelo fato de eu ter pulado o puzzle pra chegar até aquela área do cemitério, tecnicamente não importa eu saber disso, porque a parte mais importante eu já fiz, que era resolver o puzzle. Então, de novo, a gente tem um momento aqui que tanto faz eu ter feito isso ou não, porque isso aqui é uma resposta de uma pergunta que eu não tinha, já que eu só, sem querer, fui parar naquela área com a rachadura. Mas enfim, sem mais nada pra fazer nessa área, eu voltei pra conversar com o Samuel e com a Agatha, e especificamente falando com o Samuel, eu consegui perceber que tinha um negocinho na tela atrás dele. E mexendo nesse painel, a gente consegue ver mais um código. Com isso, eu anotei esses símbolos que estavam nessa área, saí pro menu do jogo e colocando eles no menu, a gente vai pra uma fase com o Samuel. E que desculpa cortar o teu barato, mas essa fase com o Samuel é um puta bônus à parte, não é importante porque a gente vai estar fazendo no modo da história agora, e talvez eu tenha gastado tempo demais tentando resolver um puzzle que eu até agora não sei o que é pra fazer, num negócio que não ia me ajudar muito. Um salve aí pro Flipo que me ajudou a conseguir escapar dessa parte, senão eu estaria até hoje tentando resolver os puzzles impossíveis dessa área do Samuel. Mas enfim, com isso então a gente pode voltar pra gameplay com a Mia, e eu aproveitei pra testar aquelas portas pra colocar a senha que eu tinha encontrado mais cedo, aquela do cartão na catedral, onde eu tentei colocar 3845 nas portas que eu tinha, tentei naquela ala do desassombrado e nada tava indo, aí eu tentei colocar os números ao contrário pra ver se eram os números que não apareciam no cartão e também não foi, e aí quando eu voltei pra catedral, eu vi que eu só tinha anotado o número errado, não era um octógono, era um nonógono, e eu não tinha percebido. E aí eu voltei pra ala do desassombrado, coloquei a senha e não foi também, e aí eu percebi que eu também tinha anotado outro número errado, e não era um hexágono, era um pentágono, e aí no fim eu só coloquei ali e foi, é isso, conseguimos abrir essa porra. Entrando nessa área, a gente tem algumas informações interessantes, como uma foto da Sofia, que a gente suspeitava ser irmã do Calisto, e justamente ela tem o cabelo ruivo, o que provavelmente só prova a minha teoria de que ela realmente é a irmã dele. E além disso, nessa área a gente tem uma fita com uma mensagem do médico dessa base falando sobre uma criança, com ele falando que fez um diagnóstico na criança e que ela era aparentemente saudável, embora muito estranha, tendo os olhos estranhos com alguma cor muito diferente e um comportamento muito distinto das outras crianças. Tanto que o médico diz que é muito mais agora com a Sofia, já que ela é psicóloga, pra tentar entender a mente dele. Mas além disso, a gente tem uma mensagem muito mais importante do Veríssimo, onde a gente vê que eles já estão há alguns meses dentro dessa missão. Só que eles não podem sair agora por causa de alguém chamado Jazer, porque eles não sabem os efeitos que o esquecimento teria nele. E de tanto tempo que eles estavam lá dentro, eles começaram a acreditar na ideia de tentar seguir a profecia da família dos Skett. Mesmo que eles fossem malucos, a profecia deles queria dizer alguma coisa sobre o outro final, e que talvez seguir esse outro final seja a única forma de todo mundo conseguir sair dali. Nessa área a gente também tem um super painel com um monte de botões, aonde provavelmente vai ser um dos últimos enigmas que a gente vai ter que resolver. E além disso, a gente tem uma ficha daquele que parece ser o Jazer que eles tinham falado, e que justamente tinha os olhos estranhos que o médico tinha falado. Só que o interessante é que usando a luz ultravioleta a gente tem o nome Desassombrado. E no fim, sem mais muita informação, eu só saí pra dar um rolê e tentar encontrar mais alguma coisa. Aonde depois de ter ido pras minas e pro cemitério, o único lugar que eu não tinha voltado ainda era o castelo. No fim, voltando até o Castelo Espiral, uma coisa que eu não contei é que nesse lugar tem um bicho chamado de Tirano, que é um monstro enorme e que não morre, e ele fica perseguindo a gente por todo o castelo. Até dava pra se esconder deles em umas áreas, mas um item que eu tinha encontrado que eu não sabia o que era um braço, e aonde tava esse braço, justamente, o Tirano ficava lá por perto. Só que nessa hora, tentando ver os negócios nesse braço, eu acidentalmente liguei aquela luz verde em cima de um bicho de lodo, e ele ficou completamente paralisado. E quando eu testei isso no Tirano, também funcionou. E eu meio que acidentalmente descobri que a luz verde paralisa os monstros do castelo. O que eu tenho que dizer que na hora foi muito foda, porque eu só tava andando, apontei uma lanterna e bum, consegui paralisar os bichos daqui. Então com isso eu consegui paralisar o Tirano e olhar aquele braço, aonde dando uma olhada a gente vinha que tinha alguns símbolos nos dedos do braço. Eu anotei aquilo então rápido pro Tirano não me pegar e saí vazado dali pra não morrer. Voltando no castelo, explorando
mais um pouco, eu acabo encontrando uma fita. E que, resumindo ela, aparentemente, algum dos agentes que tava ali acabou perdendo o braço. E por isso ele usava aquele braço metálico. Mas que, na verdade, a coisa que ele mais usava o braço era pra lembrar como entrar no escritório dele. Aonde, como a gente já tinha anotado qual que era a senha que tava no braço, a gente podia ir pro painel que ficava nessa sala e colocar a mesma sequência que a gente achou naquele braço. Abrindo assim, mais uma área pra gente ir. E nessa área a gente encontra a informação mais importante sobre o castelo. Em todo momento no castelo a gente encontra coisas feitas de lodo. O próprio zumbi, o tirano, as paredes e até o chão, todos eles são revestidos com um lodo preto. E o que é mais interessante é que a gente consegue descobrir que o lodo reage à luz. Se a gente liga a luz ultravioleta, o lodo começa a acelerar tudo que tá em contato com ele. E tudo começa a ficar muito rápido. Mas usando aquela luz verde, o tempo para pro que tá em contato com o lodo. E é por isso que um tempinho atrás a gente conseguiu paralisar o tirano, porque ele era feito de lodo. Aonde, sabendo disso agora, a gente sabe que o tirano não vai mais incomodar e a gente pode explorar livremente o castelo. O que eu tenho que deixar avisado que é uma puta ajuda, porque, meu Deus, esse tirano era forte que só porra. Com isso eu consegui explorar um porãozinho que eu tinha visto mais cedo, mas que tinha um monte de bicho lá e eu tava com medo. E nesse porão tem um mini puzzle muito da hora, onde tem uma bateria que tá com lodo em cima dela. E a ideia é que você tem que usar a lanterna ultravioleta pra acelerar a bateria, pra ela gerar mais energia. Só que enquanto você tá fazendo isso, a gente não pode se mexer, porque a Mia tem que ficar com a lanterna em cima da bateria. Então eu fiquei pensando bastante tempo nisso, até eu entender que nessa hora a gente tinha que usar o loop pra ele poder ir lá e apertar o botão. E isso é muito maneiro, porque foi, tipo, muito do nada. Eu falei, tá, e se desse pra usar o loop pra apertar o botão? E dava. Foi muito foda descobrir isso. Eu, tipo, fico aquela hora, mas talvez eu não tivesse descoberto, mas eu descobri. Então, caralho, foi muito foda. Entrando então nessa área, a gente tem uma espécie de laboratório e com um papel bem estranho, dizendo que aparentemente tudo deu errado ali dentro. E que pra impedir que tudo tivesse acontecido, eles têm que buscar o outro final. E com isso, subindo essa parte, a gente descobre que a gente tava na torre do relógio, onde tem um documento dizendo que a gente tem que sincronizar todas as torres dos relógios pra conseguir abrir uma porta que justamente ficava nessa sala. Só um problema que eu tava tendo é que esse lugar é basicamente a porra de um labirinto, e eu não sabia muito bem o que eu tinha aqui, então eu olhei e falei, beleza, tenho que sincronizar as torres. E ignorei completamente isso e fui andar pra outra área, porque o meu cérebro não sabe focar em um puzzle só. E ok, como eu tava bastante perdido no castelo, eu resolvi dar uma andada no momento em que eu mais me perdi no jogo. Provavelmente grande parte das horas que eu gastei nesse jogo foi nesse momento aqui. Porque uma das ideias que eu tava tendo é que eu não tinha visto tudo no cemitério, já que naquela área ainda, eu meio que tinha encontrado um grande boss, mas mais nada. Na caverna a gente até tinha encontrado o Golias, que era um bichão grandão, mas tinha um item lá, que era a lanterna. Então eu imaginei que no cemitério também fosse ter algum item. E por isso eu resolvi seguir a única dica que a gente tinha naquele cemitério, que era que dava pra seguir a música pra encontrar alguma coisa. Então justamente o que eu fiz foi tentar jogar prestando atenção na música e ver se eu conseguia ouvir alguma coisinha. E aí depois de um bom tempinho só andando e me perdendo, eu acabei chegando em uma área nova. Nessa área a gente tem um cadeado, só que como a gente não tem a chave, não tem nada que a gente possa fazer aqui. E um negócio interessante que eu descobri aleatoriamente é que se eu estivesse segurando o meu rádio e chegasse perto de um daqueles espectros que estavam pelo mapa, eu conseguia conversar com eles usando o rádio. E conversar com os espectros dá muita informação, dá muita coisa. Tem textos e textos de informações com os espectros. Alguns deles até falam algumas coisas interessantes, mas grande parte eu não tava entendendo. É sobre personagens, o Beto, o Theo. Eles falam sobre a Letícia, o Osvaldo. Tem tanto texto dos espectros que eu vou pular nesse vídeo. Mas saiba que tem muita coisa sobre esse universo ainda. Mas além disso, um negócio que eu achei que me ajudou bastante foi uma fichinha que dizia o que eu tinha que fazer no labirinto. Dizendo que se eu fosse e voltasse, eu ia pro acampamento. Falando que a música me levava pro mausoléu, que as flores me levavam pro jardim e que os gatos me levavam pra colina. Onde, sabendo disso, eu tinha mais informações pra onde ir, então resolvi abandonar essa área e tentar seguir os outros caminhos que eu sabia. Então o primeiro caminho que eu resolvi seguir foi o caminho dos gatos, onde era só eu pegar o loop e latir, e quando um gato respondesse miando bem alto, quero dizer que aquela porta era do caminho dos gatos. Só que isso me levou pra uma área que tinha só documento e um monte de coisa que eu não fazia ideia do que fazer com isso. Então inicialmente eu só ignorei essa área, não achei nada interessante pra fazer, e acabei voltando lá pro início do cemitério, aonde eu ouvi alguns espectros conversando e descobri que tinha uma passagem secreta nessa área, aonde indo no lugar que os espectros falaram, a gente conseguia encontrar um papel que mostrava como resolver aquele cadeado que a gente tinha encontrado. Aonde, usando a luz ultravioleta, a gente também vê que esse negócio é um cadeado de gravidade, então a gente tem que resolver ele fazendo um mini puzzlezinho. E aí por isso eu peguei pra ir no cemitério e voltar pra aquela área que eu tinha ido antes. E aí, como da última vez eu tinha ido ouvindo o som, eu fiquei prestando atenção de novo no som, só que dessa vez eu sem querer fui parar em uma outra área. Só que finalmente nessa área eu achei alguma coisa interessante. Tinha uma
uma caixinha que pedia uma senha. E quando eu olhei isso aqui, eu falei, ok, eu finalmente tô voltando a encontrar coisas. Talvez tenha alguma coisa importante aqui dentro. Tentando chutar várias senhas aleatórias, obviamente não ia funcionar, não é assim que um puzzle funciona. Então o que eu fiz foi entrar nessa área que aparentemente é o mausoléu. Nessa área a gente tem várias estátuas de antigas pessoas da família Sketch. E junto com elas tem alguns símbolos que não fazem muito sentido, mas que são justamente os mesmos símbolos que tinham naquela caixinha. Então provavelmente tem alguma coisa aqui. E funciona um pouquinho melhor na sala, a gente consegue encontrar um papelzinho que fala sobre o jogo das estátuas. Onde, iluminando com a luz ultravioleta, a gente consegue ver um textinho falando sobre o primeiro símbolo, o segundo símbolo e, por fim, o terceiro símbolo, justamente da caixinha. Onde, vendo isso e lendo as pistas, eu não fazia ideia do que era pra fazer. A primeira dica era: esse terror eu devo encarar de frente. O último dos Sketch eternizado no mausoléu. Vejo em sua mão aquilo que ceifou tantos, mas é a falha que aponta o segredo. A segunda dica era: escutar um segredo pode ser muito poderoso, especialmente pra quem não tem outra escolha. Aquele que silenciou os gritos da própria mãe: de onde estou, vejo sangue e violência. E a última dica era: não vejo aqui alguém que se nomeasse líder. Era forte como poucos e até seu braço mais fraco fez com que muitos caíssem, mas o seu segredo estava naquilo que levava consigo. Tens o que é necessário para esmagares a minha rata? Mentira, é esmagares o meu enigma, mas tá meio óbvio a referência aqui. E no fim o que a gente tinha que fazer é pegar aquelas pistas e tentar encontrar nas estátuas o que fazia sentido. Nisso a gente tinha um papelzinho em cima da mesa que explicava um pouquinho sobre cada um daqueles sketches que tinham morrido, e a gente podia usar aquilo como uma referenciazinha. Mas assim, você não tá entendendo o quão difícil foi fazer essa porra. Eu não tava entendendo o que era pra fazer, aonde eu tinha que fazer, eu tava muito perdido. Eu até ficava com algumas suspeitas de alguns personagens, mas eu não tava entendendo. Principalmente porque aqueles documentos, eles tinham 3 pontas apontando, e aquilo tava me confundindo tanto. E com isso eu ficava tentando chutar coisas aleatórias e não ia, eu não sabia como abrir essa caixa. Até a hora que eu fui nos papéis e eu li que tinha escrito em uma das estátuas: o pai do Abraão. E como uma das dicas era o último dos Sketch a ser enterrado, provavelmente esse cara era o pai do Abraão, já que o Abraão fazia parte da casa na mansão. Então eu peguei essa dica de encarar de frente o último dos Sketch e ver que a sua falha é o que aponta o segredo. E assim, depois de muito tempo, eu fui até a estátua do Marco e eu vi certinho que a perna dele apontava pra um símbolo. Só pra checar na hora, porque eu tava meio desesperado, eu fui até a caixinha ver se aquele símbolo em específico tinha nela, e justamente o símbolo que eu precisava tava lá. Era aquele símbolozinho cravado na parede, que era bem difícil de ver, mas dava pra ver ali. E aí, tendo descoberto o primeiro, era só eu pegar o resto e descobrir, ou chutar todas as combinações possíveis, que foi o que eu fiz. E que assim, você pode dizer que é uma forma meio burra de fazer as coisas, mas funcionou. Querendo ou não, depois de chutar um pouquinho ali, eu consegui. Você até pode julgar os meus métodos, mas os meus resultados você não pode, porque eu tinha conseguido pegar a senha. E abrindo aquela caixinha, dentro dela a gente tem alguns documentos, e o mais importante, a gente tem um item do cemitério, igual eu suspeitava. E pegando pra testar esse itemzinho, eu vi que ele era um rádio que permitia com que a gente voltasse alguns segundos no tempo. E que pode parecer algo meio aleatório, porém, era exatamente o que a gente precisava pra prender o Golias lá na caverna. O primeiro lugar que eu tinha ido, e agora sim eu tinha ferramenta pra poder voltar lá. O que eu obviamente fiz correndo, eu vi que eu tava com um rádiozinho e corri lá pra caverna. E voltando pra aquela mesma área, ver se não era exatamente isso. A gente tinha que esperar o Golias chegar, correr pra dentro de lá pra poder apertar o botão e se fechar lá dentro, e depois, se acontecesse, usar o rádiozinho pra voltar no tempo e conseguir deixar o Golias preso. E meu amigo, o quanto foi bom fazer isso não tá escrito. É sério, foi mais de 8 horas, desde o momento em que eu vi que eu precisava de alguma coisa pra prender o Golias, até eu realmente conseguir pegar esse item. O quebra-cabeça finalmente tava se encaixando, e eu finalmente ia poder ver o que tinha naquele olho. Em que, chegando por lá, a gente vê o porquê esse negócio era tão perigoso. Porque a gente tava com um monte de informação estranha na sala. Caverna de cristal, abra a sala do Alan, encontro veríssimo, abra a porta do Alan e uma senha: 1101000101. E você falar que esse olho aqui era um puta bicho enorme que hoje quer me matar, e não, ele não é nada, ele só é um detalhezinho aí, mas que podia muito ser uma boss battle contra um olho bizarro. Nessa sala, além de alguns documentozinhos, não tinha nada tão importante, mas a gente tinha agora uma coisa pra fazer: abrir a sala do Alan, e a gente tinha a senha. Então, de
volta na base, eu fui pra única porta que eu ainda não tinha desbloqueado, e embora a senha seja um monte de 0 e 1, eu já sabia que não era código binário, era simplesmente interpretação. Onde 0 e 1 pra um computador é só positivo e negativo. Então sempre que era um 1, eu apertava o botão, e quando era 0, eu ignorava. E sendo assim, não foi muito difícil, na verdade foi até de primeira que eu acertei a senha 1, 2, 4, 7, 9 e dei enter, e a porta abriu. Só que assim que eu entrei lá dentro, eu encontrei um papel estranho, aonde lendo ele, eu não entendi nada. Ele falava sobre alguma coisa na cozinha e que eles tinham que ficar mais no escuro do que só apagar as luzes. Eu passei um bom tempinho tentando entender o que significava isso, e já havia aquela caverna, eu voltei no olho pra ver se tinha alguma coisa, e como eu não tava achando nada, eu resolvi deixar isso aqui de lado por enquanto e ir pra outra pista que eu tinha encontrado no cemitério junto com o rádio, que era a combinação daquele cadeado. Então eu volto no cemitério pra tentar voltar naquele caminho, e dessa vez eu entendi que esse caminho eu precisava seguir as flores que brilhavam, o que só quer dizer que da primeira vez eu tinha acidentalmente ido para lá, o que eu falei, beleza, faz parte de um puzzle chutar um pouquinho. Então com isso eu volto até onde tava aquele cadeado, eu passo um tempinho tentando entender como que era pra colocar a combinação, o que é uma boa forma pra dizer que eu chutei de novo, porque eu sabia o que era pra fazer, mano, não entendi como que eu tinha que fazer, então eu fiquei chacoalhando ali o cadeado até que uma hora ele abriu. Só que entrando nesse lugar não tinha nada, e o único papel que tinha lá falava sobre usar um ritual de imersão, e que eu não sei como faz isso, eu não vi nada de ritual, como que eu faço um ritual de imersão, o que é pra fazer isso aqui? Então eu fiquei parado tentando pensar no que era pra fazer, e aí eu lembrei que lá na batalha com o Veríssimo e o Calisto, tinha uma hora que ele começava a fazer uns símbolos no chão, que eu comecei a pensar que talvez isso fosse um ritual, alguma coisa assim, então eu voltei pra lá e vi de novo aquele papel, e é aí que eu lembrei que eu tinha uma pista que eu não tinha visto ainda. A parte de trás desse papel mostrava uma biblioteca e uma porta, e é aí que eu percebi que isso aqui era no castelo que eu tinha ignorado há tanto tempo, ou seja, era finalmente hora de voltar pro castelo. Felizmente, no momento que eu fiquei investigando, só andando pelo castelo, eu consegui achar a ligação dele com a base. Então com isso eu tinha um atalhozinho pra poder voltar mais rápido. E felizmente, a biblioteca era justamente do lado desse atalhozinho, aonde chegando lá a gente consegue ver esse armário com lodo, e que eu tentei usar a luz verde, ver se alguma coisa acontecia, mas quando eu usei a luz ultravioleta foi que a magia aconteceu, porque o armário era de madeira, então o lodo envelheceu a madeira e ela acabou apodrecendo o armário, e a gente conseguiu quebrar e passar por ali. E justamente atrás dele tinha uma porta, onde nessa porta a gente consegue encontrar um livro cheio de sinais, símbolos, rabiscos, e com a luz ultravioleta ele ficava pior, porque ainda tinha mais desenhos, tinha uma pessoa acorrentada e alguns símbolos ali, mas felizmente quando eu não sabia o que fazer com isso, a Mia disse que esse era o antigo livro do Calisto, e que de alguma forma ele tá chamando ela de algum jeito. Ela sente uma atração com esse livro, com esses símbolos. Então voltando até a base, a gente pode conversar com a Agatha, e ela explica então que tem um ritual dentro desse livro, e que o nome escrito nele é Ritual de Imersão, justamente aquele que a gente tinha visto mais cedo naquela página negra. A Agatha então fica em êxtase porque ela adora rituais e essas coisas paranormais, e ela diz que ela pode até tentar entender aquele ritual, mas que vai demorar um tempinho. E é aí que a Mia diz que ela quer entender esse ritual transcendendo, e que já que é importante pra achar o pai dela, se ela transcender usando esse ritual, ela vai conseguir aprender a usar ele, e assim a gente pode encontrar o Veríssimo. Então a Agatha rabisca no chão os sinais desse ritual e fala que a Mia tem que ficar no meio dele e se concentrar pra transcender. E com isso a gente tem ali a ceninha da Mia transcendendo, ela se concentra no símbolo e várias imagens começam a aparecer na tela. Alguns símbolos também começam a aparecer, mas é impossível de tentar ler ou entender o que tá acontecendo aqui. E algumas palavras dá pra entender: perímetro, Veríssimo, Deus do medo, desassombrado. Mas depois de novo mais e mais símbolos ficam voltando e aparecendo. Você é esse vazio, e mais símbolos. O impossível só pode ser uma escolha dentro do destino. E de repente a gente só volta e tá tudo normal. Pelo que a Agatha falou, transcender é você se conectar ao paranormal, pra tentar entender alguma coisa. Nesse caso, esse ritual. A Agatha fala pra gente não se preocupar, porque o que a gente viu a gente não vai conseguir se lembrar, mas a partir de agora a gente já vai saber usar aquele ritual. E aí com isso, e sabendo que eu tinha que voltar até o cemitério, porque eu sabia exatamente aonde usar o ritual, eu de novo me perco no que eu tinha que fazer, e eu volto pra porra do castelo. Eba!
Eu sei que se eu fosse um canal respeitável de review, eu não ia estar fazendo isso aqui, de ficar indo nesse vai e volta de não sei o que. Porém, essa foi a minha experiência com o jogo, principalmente pelo fato de eu ser burro. Então eu ia lá, vi o que eu tinha que fazer e eu esquecia, porque eu falava, ai que legal, um esquilo, e eu ficava seguindo o esquilo e ficava caçando outras partes do mapa. Então eu meio que ao invés de estar focando em um enigma só, eu tava fazendo todos eles ao mesmo tempo, resolvendo uma pequena camada de um, uma pequena parte de outro, até que depois de um tempinho eu conseguia juntar a solução. Alguns podem dizer que esse não é o jeito certo de se resolver um puzzle, e a eles eu só digo foda-se, porque eu consegui resolver, e é isso que importa. No fim, com a Mia, eu fui até um cantinho do castelo que eu não tinha explorado muito bem, aonde tinha um gerador, e esse gerador deixava o chão dessa área petrificado, e como eu já tinha aprendido antes, se eu usasse a lanterna no gerador, eu amplificava a potência dele, então assim eu conseguia petrificar toda essa área, aonde com isso, um teste que eu resolvi fazer era ativar o gerador e trocar por um loop pra poder atravessar a margem do rio, e quando eu fiz isso, eu fui andando e percebi que tinha outro gerador na ponta do rio que petrificava a outra área, o que deixava a Mia poder atravessar toda essa parte, aonde com isso eu conseguia ter acesso a outra torre do relógio que tava fora do castelo e que eu não tinha conseguido chegar ainda. Chegando lá, a gente conseguia ver que esse relógio em específico tava muito rápido e acelerado, então era só a gente usar a lanterna nele e pronto, ele ficava lento de novo e voltava ao normal, aonde com isso o gerador ficava verde, simbolizando que a gente fez esse mini puzzlezinho, que acho que nem conta, foi só apontar a lanterna. Com isso então a gente pode ir pra outra das torres, que dessa vez pedia pra gente sincronizar pelo som. Então nessa área é só a gente prestar atenção no som, e quando ele fizer um tique a gente liga o gerador, e assim a gente consegue acender mais uma luz. E aí, enfim, agora a gente pode voltar lá pra primeira torre que a gente tinha visto, e as 3 luzes vão estar acesas, aonde com isso a gente consegue abrir essa porta e ver o loop bugado. Enfim, nessa área que a gente entra, a gente vê um puta mecanismo gigante com alguém lá dentro, aonde a gente já tinha visto em alguns documentos que isso era um gerador de lodo, e apertando um botão nessa área, o lodo dessa sala começa a ser escoado e a gente consegue ver um cara lá dentro. Só que quando a Mia tenta falar com ele, ele começa a soltar um som horroroso e não dá pra entender nada. E enquanto a Mia tenta entender o que tá acontecendo, o tirano encontra ela, o que joga a Mia no meio dessa área com esse cara gritando e inicia mais uma boss battle. E meu amigo, essa batalha é rapidamente a batalha que eu mais não faço ideia do que tinha que fazer aqui. Puta merda, que luta confusa. Essencialmente essa batalha inteira é um grande puzzle, só que você tem que resolver ele enquanto o tirano tá atrás de você, a sala inteira fica se enchendo de lodo enquanto tem alguns sinos pra você bater pra atordoar o tirano, e ainda tem um esqueletinho de lodo que fica atrapalhando você, então você tem que ficar prestando atenção nele. E enquanto tudo isso acontece, você tem que pensar em como que você resolve o puzzle dessa área. E se você ainda demora demais, o personagem que tá ali no meio começa a soltar uma névoa preta, que se você ficar perto começa a tomar dano também. É uma batalha muito punitiva até você entender o que é pra fazer. No fim, depois de ficar algum tempinho tentando entender o que era pra fazer nessa luta, eu acabei percebendo que eu podia trocar pro loop, e como ele tava lá na parte de cima, ele podia apertar aquele botão que escoava o lodo dessa área. Só que ainda assim, fazendo isso, eu não sabia o que era pra fazer nesse lugar. Esse puzzle era muito estranho e tinha 2 bichos malignos tentando me matar, enquanto o lodo ficava subindo. Então eu acabei morrendo algumas vezes, de formas bem estúpidas pra falar a verdade, até que eu percebi que tinha um relógio nessa sala. E como a gente entrou aqui por causa do relógio, eu tive uma ideia muito idiota, mas que você vai entender. Nessa sala também tinha alguns sinos com correntes, mas que não adiantava bater, elas não tomavam dano. Então eu tive uma ideia muito burra, que era, e se eu tiver que colocar a hora de bater na corrente? E aí eu ficava tentando acelerar o tempo do relógio pra eu poder bater na corrente na hora que o ponteiro tivesse apontado pra ela. E mesmo parecendo que essa ideia era estúpida, na hora que eu fui testar, funcionou! Realmente era isso. Só que não era só bater na corrente, a gente tinha que apodrecer ela com aquela luz ultravioleta e aí sim bater na corrente. Mas estava certo, eu realmente tinha que colocar os ponteiros apontados pra corrente. Então com isso a gente vai quebrando essas correntes nessa área, e aquele cara que tava no meio da sala começa a envelhecer do nada. E é aí que deu o estalo de que não era a hora de bater nas correntes. A gente tinha que apagar essa luz verde que ficava em cima da corrente, que deixava ela paralisada por causa do lodo. Então colocando o ponteiro em cima dela, a gente podia usar a luz ultravioleta pra acelerar a corrente e conseguir destruir ela, o que faz com que aquela luz verde que tava em cima desse cara acabe quebrando e o pêndulo do relógio caia em cima do tirano, conseguindo assim prender o tirano e derrotar esse tal de Diogo. A Mia então tenta conversar com ele, só que ele do nada envelhece e simplesmente morre. E toda essa
área em volta se torna lodo petrificado e no fim a gente só acaba pegando mais um último cartãozinho, aonde esse cartão tinha ali algumas espirais e que logo olhando eu já sabia o que fazer, era pra gente contar quantas vezes essa espiral é cortada e depois usar isso aí pra colocar numa senha. E um detalhe importante é que aqui nesse vídeo eu só comentei sobre esse Diogo, porém quando você lê as fichas a gente vê que esse cara era um dos agentes que estava responsável pelo castelo e um dos caras que tinha endoidado e estava tentando cumprir a profecia do Desassombrado. A história desse personagem em si é muito extensa, só que ela é espalhada em detalhes. Pra eu contar tudo ia ficar inviável. Tinha que ser um vídeo pra cada personagem e que não é a coisa do meu canal. Isso aí você vai arranjar em algum outro canal por aí. Mas todo o tempo que a gente demora pra conseguir entrar nessa sala com ele é o tempo que a gente tem pra encontrar os documentos. A gente ouve histórias dele, ouve áudios, vê fichas, conhece a história do pai dele. Esse jogo conseguiu me apresentar o universo dele de uma forma tão viva que, de novo, um vídeo no YouTube não vai conseguir passar todas as coisas que eu tive que ler e ouvir sobre esses personagens. Mas enfim, depois disso a gente volta pra aquela base e coloca a senha na última porta, aonde contando quantas vezes a espiral era cortada, a gente tinha a senha 1589. E entrando nessa sala, a gente tem um detalhe muito importante, que é um quadro dizendo: eu volto aqui pra relembrar todos os dias, olhando pra eles. Será que não existia uma opção diferente? Aonde quando eu vi aquilo, eu já sabia aonde era, porque eu lembrava de ter passado por uma sala muito parecida mais cedo. Então eu voltei lá pra ver se tinha alguma coisa, não entendi muito bem e fiquei pensando um pouquinho. E é aqui que eu já tinha terminado o jogo e nem tinha percebido. O que eu vou dizer agora pode parecer estranho, mas nesse ponto do game eu já tinha terminado tudo o que era pra fazer. Porém, eu ainda joguei umas 8 horas pra realmente entender se eu já tinha entendido tudo. E a culpa de eu estar tão perdido é aquele boss do cemitério que eu comentei mais cedo. O jogo propositalmente é meio aberto à interpretação de muitas coisas. Porém, um detalhe bem simples que eu só não tinha entendido ainda é que sempre que a gente resolvia um grande puzzle em alguma área do mapa, a gente conseguia abrir uma porta. E atrás dessa porta tinha a resposta que a gente precisava. Conseguindo resolver os puzzles da caverna, a gente desbloqueia uma página que fala sobre um mistério na cozinha, onde pra enxergar você precisaria olhar num ambiente mais escuro do que só apagar a luz. Então eu fui ali na cozinha pra dar uma olhada, ver se já tinha alguma coisa ali que eu podia fazer, apaguei a lanterna e não tinha nada acontecendo. Até que eu lembrei que a dica era que tinha que estar mais escuro do que só apagar as luzes. Então pra resolver essa parte, a gente tem que abrir o menu do jogo e mexer nas opções de brilho, aonde deixando o brilho no mínimo, a gente consegue enxergar com os cristais. E com isso aparece um sinal na nossa tela, em que olhando eu já sabia o que era isso. Marcações pra apertar na ala do Desassombrado. Porém, como não dava pra resolver um puzzle só sabendo dessas partes, eu resolvi fuçar mais um pouquinho. Então eu voltei até a sala que eu desbloqueei depois da batalha contra o bicho no cemitério, e lá dentro tem um espectro que agora que eu sei que dá pra me comunicar com ele pelo rádio, eu posso tentar ouvir o que ele tá falando. E esse espectro fala que tá ouvindo um som perto das rádios, mas ele queria poder se concentrar só na música e não poder ouvir mais nada. Então se a gente chegar perto de uma rádio e abrir as configurações do jogo e deixar só o volume da música, aparece mais uma imagem e a gente consegue pegar mais alguns botões. E por fim, pros últimos botões, a gente volta no último negócio que a gente descobriu, o painel que dizia: será que não existe uma opção diferente? Aonde depois de mexer no áudio e no brilho, você pensa, qual seria uma opção diferente? Então indo até esse lugar e olhando as opções, logo do lado de áudio eu tinha outra opção, que no caso era o resto da senha que eu precisava. E com isso, voltando na ala do Desassombrado, eu já sabia os botões que eu precisava apertar. E colocando a senha de todas as informações que a gente pegou até agora, a gente consegue abrir essa porta. E lá dentro, a gente consegue ver uma lápide com lodo em volta dela. E que nisso, a Mia consegue usar aquele ritual que a gente aprendeu do livro do Calisto, o que faz ela fazer um desenho no chão. E se a gente pegar e interagir com o loop, a gente acaba viajando pra dentro da catedral, onde lá dentro a gente tá com o loop muito perdido, não sabendo o que tá acontecendo direito, e algumas cenas começam a aparecer, da marca do medo no cemitério, o olho que tava nas cavernas, o castelo espiral, um motor gigante e várias pessoas do culto do medo. E no meio disso, a gente vê o Veríssimo sendo atacado por alguém, e a gente vê uma pessoa chamada Jazer falando com o Veríssimo, até que os dois apunhalados acabam caindo no chão, e o Jazer diz então:
nesse final, mais uma vez, os dois então caem mortos no chão e a gente só volta ao normal. E tudo que a Mia consegue ver é que o Lupe tá muito triste com o que aconteceu, porque ele viu o Veríssimo morrer. Além de um negócio que eu não comentei, mas aquela pessoa que mata o Veríssimo e morre junto é o Desassombrado, e a gente sabe disso por causa dos olhos dele. E outro detalhe que eu também não comentei é que quando essa luta acaba, a câmera dá um zoom out, e nisso a gente pode ver que tem sangue em várias marcas no chão, aonde anotando isso a gente tem de novo mais um código pro menu do jogo. Antes de continuar a próxima parte do jogo, eu só tenho que dizer uma coisa importante. Aqui pro vídeo foi a primeira vez que eu usei esse ritual porque é o que fazia sentido. Porém, na hora que eu tava jogando, esse ritual é descrito algumas vezes como uma forma de visualizar o passado, aonde vendo o passado, a gente talvez possa mexer nele pra mudar o futuro. Então, necessariamente, toda essa luta que a gente tá vendo com o Lupe é algo que a gente, como jogador, quer alterar. A gente quer buscar alguma forma de impedir que o Veríssimo morra. E como o próprio Jazer diz, esse não é o final que ele quer. O que significa que agora que a gente fez tudo o que precisava, a gente desvendou o enigma do medo, a gente tem que ir atrás do outro final. E que eu já não sei mais o que falar, é puta merda, cinema absoluto, caralho, que roteiro foda! Voltando ao menu do jogo e colocando os símbolos que a gente viu na Batalha do Veríssimo, a gente tem um novo capítulo pra jogar, sendo que esse capítulo serve pra trazer respostas pra gente de tudo o que tava acontecendo. Então a gente consegue ver detalhes sobre pequenas coisas que a gente viu na história, como o momento em que o Jazer caiu no chão e teve a cicatriz, o momento da visão do Yuri, que fez ele ficar louco e querer fazer o castelo, ver o Golias, que era aquele menino com os olhos tapados, a avó da família que tocava uma música que criou a rachadura, e o mais importante, a gente vê que o Jazer tinha ligação com o olho. Ele sabia de tudo e por isso ele não podia sentir medo. E como a família idolatrava o medo, o Jazer era como se fosse algo do além, algo que sabia de tudo. E quem sabe de tudo não teme a nada. Essa frase não tá no jogo, eu acabei de inventar e achei ela muito foda. E com isso a gente joga alguns trechos com o Jazer e descobre bastante das coisas do passado. A gente vê o Yuri, que a gente tinha visto no começo do jogo, e vê que ele ficou obcecado pela imortalidade. E por isso ele buscou pelo lodo e as luzes pra conseguir ficar eternizado no tempo. A gente vê que o Golias, aquela criança sem olhos, ele fica obcecado pelo poder do olho e acaba se transformando naquele monstro que a gente para na caverna. A gente vê que a Tiana, a avó da família, foi quem tocou pela primeira vez a música maldita, que criou aquela grande fenda no meio do mapa. E vê por fim que o Abraão, o pai da família, foi quem criou o culto do medo, esperando que o Jazer, agora que tinha aqueles olhos, aquele que não sentia medo, fosse aquilo que eles estavam esperando, o grande desassombrado, aonde como o Abraão cultuava o medo, para ele poder fazer o maior medo de todos, aquele que não tinha medo, aquele que sabia de tudo, tinha que sofrer o maior medo de todos. E por isso o Jazer é acorrentado na catedral. Porém, como ele sabe de tudo, ele sabe uma forma de escapar de lá também. Livre de lá, o Jazer só segue aquilo que o olho tá dizendo: pegar uma faca, matar o seu pai, tudo como já tava escrito desde o começo. A gente até vê o Veríssimo jovem vendo a situação e tentando ajudar o Jazer. E ele então cria a ala do Desassombrado pra poder cuidar do Jazer lá. E algo que a gente vê o Jazer comentando é como ele já sabia de tudo e ele sempre via tudo acontecendo. Só que essa pequena parte com o Veríssimo e a Sofia é uma única coisinha que ele queria que durasse um pouquinho mais. Porém, nada dura pra sempre. Até o fatídico dia em que na sala proibida a gente consegue ouvir gritos da Sofia. Como o Jazer sabe de tudo, ele já sabe que ela morre dentro da sala proibida e depois disso o Veríssimo abandona o perímetro. Mas que ele vai voltar, já que não existe escolha. Ele sempre volta, esse mesmo final sempre acontece. E quem a gente vê que fica louco com isso é o Calisto, já que tentando entender a memória do Desassombrado, ele começa a ficar maluco, porque ele começa a saber de tudo. E saber de tudo é perder tudo. E a partir desse momento, o Calisto fica completamente perdido, já que assim como o Jazer, agora ele tem aquele olho. E os olhos de Deus mostram pro Calisto tudo o que ele precisa saber, toda a função que ele vai ter. E por isso, o Calisto, junto com o resto da equipe, fez com que tudo aquilo fosse montado, para que o outro final fosse alcançado. A gente vê de novo mais um tempo no futuro, com o Jazer agora mais velho, e a gente pode ir até o porão e encontrar o Veríssimo jogado no chão depois da batalha contra o Calisto. O Jazer então prende o Veríssimo, mas ele diz: a mesma corrente, as mesmas respostas. E disso, ele sai dessa sala, pega uma espada, e a gente tem que
esperar pelo retorno do Veríssimo, até que aquela luta que a gente assistiu com o Lupe de novo acontece, e por saber de tudo e ter noção de tudo que vai acontecer, o Jazer acaba vencendo a luta e empalando o Veríssimo, e no fim acaba empalando ele também, e a batalha repete do mesmo jeito. Tudo continua igual e eles não conseguem alcançar o outro final. E com isso, a tela fica preta e a gente volta no começo, presos num ciclo sem fim, aonde o outro final nunca é alcançado. Inclusive, vale um destaque que essa luta do Jazer é muito pica, porque você não pode perder ela. Você tem um Quick Time Eventzinho ali, porém o Jazer sabe de tudo. É impossível surpreender ele. Não tem como algo impossível acontecer. Então ele sempre acaba do mesmo jeito essa luta com o Veríssimo. Mas voltando um pouquinho, nessa mesma área da catedral, eu voltei pra rejogar tudo e fiquei explorando um pouquinho mais da catedral, aonde dando uma volta, a gente consegue encontrar um cadeado e uma dica, escrito todos eles. E esse cadeado tem os símbolos do menu do jogo. Então com isso, eu volto pro menu do jogo e coloco todos eles, igual a dica tava mandando, aonde colocando todos, nada acontece. Não era isso, eu errei em algum ponto aqui. Boa. Eu até tentei fazer alguma coisa diferente e colocar todos os símbolos dos personagens jogáveis. Então eu colocava o símbolo do Veríssimo, do Samuel, da Mia e do Jazer, mas também não acontecia nada. Teve até uma hora que eu fiz alguma coisa e o menu inteiro ficou preto e eu achei que era alguma coisa e não era só um bug visual. E no fim, depois de bater muita cabeça, eu só percebi que tinha uma das dicas que eu não tava levando em consideração. A dica das correntes que o Jazer fala. Mesmas correntes, mesmas respostas. Aonde com isso, o que eu faço é rejogar aquela ceninha do Veríssimo, ter de novo a batalha com o Calisto, e no final, quando ele aparece acorrentado, a gente faz os mesmos movimentos que a gente tinha feito com o Jazer, já que eram as mesmas correntes. E com isso, a gente solta o Veríssimo dessa área. E na verdade, você não precisa fazer toda a parte do Veríssimo de novo, é só você ir no menu e apertar no botão sair, que ele vai abrir aquela telinha. Porém, eu achei essa ideia muito idiota. Quando eu tava jogando, eu só falei, cara, ninguém aperta o botão sair, ainda mais no PC, você aperta Alt F4. E esse jogo também vai sair pra console. No console, ninguém vai apertar e sair, a pessoa vai desligar o console. Eu achei só idiota essa solução, e por isso que eu falei da narração de você dar a volta toda, porque você pode fazer dos dois jeitos. Mas eu achei o meu método mais legal de rejogar a parte do Veríssimo. Mas enfim, agora com o Veríssimo solto, a gente pode de novo entrar na catedral e ter a batalha com o Jazer. Porém, se a gente der a volta aqui também, a gente consegue encontrar aquela mesma tranca do Jazer, que a dica era até todos eles. Aonde, colocando todos os símbolos de todo mundo que a gente encontrou, desde a Mia, o Samuel, o Veríssimo e o Jazer, essa tranca se quebra. E agora, voltando a jogar com a Mia e indo até a catedral, como lá tá sem a tranca, a gente consegue ver a batalha do Veríssimo e do Jazer e dar um tiro no Jazer antes que ele mate o Veríssimo, impedindo assim a morte do Veríssimo e fazendo o outro final. E é mentira. O que eu acabei de falar foi mentira, tá? Na verdade, eu queria que o jogo tivesse feito isso, pra mim até faria mais sentido, mas a resposta de verdade do jogo é bem diferente e eu não gostei dela. Na verdade, o que o jogo quer que você faça nessa hora é destrancar aquele cadeado pra Mia poder entrar, igual a gente tinha feito. Porém, se você jogar com a Mia e tentar abrir a porta da catedral, ela ainda vai estar trancada. Porque, na verdade, tem uma lutinha que eu não comentei, mas aquela mesma luta que a gente joga com o Jazer, a gente pode jogar do ponto de vista do Veríssimo. Sendo que a grande pegada aqui é que não importa o que você faça, você vai perder porque o Jazer, ele sabe de tudo. O cerne do personagem dele é esse, ele sabe de tudo, ele conhece tudo. Então a gente até brinca nessa lutinha aqui, mas não esperando poder vencer dele. Até porque nem faria sentido. Inclusive, enquanto eu jogava, teve uma hora que eu acertei um golpe no Jazer e eu falei, nossa, imagina que nada a ver, tipo, a gente mata ele aqui. Tipo, não tem nada a ver, a profecia mostra que a gente tem que perder a batalha. Eu até fiz gracinha na hora, porque não fazia sentido nenhum. Porém, eu descobri mais tarde que a gente realmente tem que vencer o Jazer nessa luta. E eu só descobri isso porque eu já tava há 12 horas de live e a rapaziada do chat me avisou. Porque eu até tinha suspeitas de que era isso mesmo, mas pra mim não fazia sentido. Então eu falei, ó, eu acho que é isso. E me falaram, sim, é isso mesmo, você tem que vencer o Jazer. E eu não gostei dessa escolha. Ainda mais porque a batalha do Jazer, pra vencer ele, é só você ficar correndo dele e depois avançando com o Veríssimo que você consegue dar um golpe nele. E eu sei que isso aqui é bem pessoal, mas pra mim, o final podia ter sido igual o que eu montei ali atrás. Eu fiz aquilo ali brincando e eu achei que funciona perfeitamente. A gente abre o cadeado porque a gente tá fora desse ciclo. A gente não faz parte, como player, desse mundo. Então faz sentido a gente poder mudar alguns pauzinhos na realidade e poder alterar o destino dos personagens. Mas no fim, não importa, porque não é isso que acontece.
acontece. No final do jogo, a gente realmente tem que usar o Veríssimo pra vencer o Jazer. Aonde, vencendo ele, a Mia acaba entrando no meio da batalha e acertando um tiro nele, e a gente volta àquela cutscenezinha que eu tinha mostrado. Eu não vou falar que o jogo inteiro é uma merda por causa desse finalzinho que eu não gostei, mas eu confesso que pra mim tava tudo maravilhoso, e essa parte aqui eu não gostei mesmo. Mas enfim, pra gente poder entender o que acontece agora, bora pra última telinha de menu. De volta ao game, a gente consegue ver a solução dessa batalha, aonde depois do Jazer tomar esse golpe da Mia, o Veríssimo fala que aquilo não devia estar acontecendo, porque ele deveria morrer aqui. Ele teve uma visão, ele sabia que a morte dele devia ser aqui, porém alguma coisa aconteceu, e é nesse momento em que o Jazer fica em êxtase, porque ele percebe que ele não conseguiu prever isso, e ele então começa a entrar em estado de loucura. Ele fica se perguntando quem é ela, como ele não sabe disso, não faz sentido, nada faz sentido, e assim a realidade se parte em uma fenda. Porém, de dentro dela, a gente consegue ver um olho se abrindo. E a gente vê, então, que a realidade inteira foi moldada. Alguma coisa definitivamente não tá certa. E no meio desse vazio, aparecem algumas mãos. E assim a gente começa uma batalha num lugar que não existe. Aonde, como esse jogo é um puzzle, a última batalha teria que ser um puzzle também. Então, pra poder escapar dessa área, a gente tem essas mãos bizarras atacando a Mia. E a gente tem que resolver alguns mini puzzlezinhos pra conseguir pegar peças de um relógio. E tudo que a gente faz aqui nessa área nada mais é do que as coisas que a gente já teve que fazer durante o resto do jogo, como usar a luz pra envelhecer madeira pra poder passar por uma área, ou ativar o gerador pra gente poder passar por uma área que tinha uma porta trancada, ou até mesmo usar o loop pra poder passar por uma portinha que a gente não conseguia passar. Esse último boss não é impossível, ainda mais comparado com tudo que a gente já fez, mas é muito maluco toda essa área, inclusive com um ponto especial pro boss, que é um desgraçado. Ele fica zoando a gente, ele fica colocando a mão na nossa cara e fazendo lero, lero, lero. Sério, parabéns pra quem escreveu o boss final desse jogo, ele é muito criativo. No fim, pegando essas peças que eu achava que era de um relógio, na verdade elas eram as peças do menu do jogo, onde a gente tem ali um diálogozinho da Mia conversando que ela não sabe o que ela tem que fazer nessa hora, até o momento em que esse boss, essas mãos, acabam pegando o loop. E por conta disso, a Mia entra num estado de fúria e acaba simplesmente metendo a porrada na mão paranormal, mas acaba sendo pega no lugar dele. A tela do jogo de novo dá alguns glitches e a gente volta então sozinho com o loop, aonde agora o loop tá sozinho, não tem ninguém aqui, só aquelas mãos bizarras olhando ele, mas nunca atacando. E é aí que a gente tem que ir de novo naquele círculo do meio e tentar chamar a Mia, só que o ritual não funciona, ela não aparece. Então a gente fica rodando ali, ver se tinha como fazer alguma coisa, até o momento em que eu consegui colocar os símbolos do Samuel. Então eu aperto os símbolos dele e a luz brilha e a gente consegue chamar por ele. Aonde com isso a gente é teleportado pra uma área com o Samuel, e como o loop a gente pode tentar falar com alguém, mas o loop não consegue falar, então todo mundo fica muito em dúvida do que tá acontecendo, por que o mundo tá daquela forma, até que do nada, enquanto a gente tá conversando, eles se transformam em códigos, e a gente ouve eles falando sobre quem é Mia. Com isso a gente corre de volta pro meio daquele círculo e tenta colocar o símbolo do Veríssimo. A gente então encontra com o Veríssimo, mas de novo ele se transforma num código bizarro. E por fim, o último código que sobra pra gente tentar chamar é o Jazer. Então o loop vai lá, coloca todos os símbolos do Jazer e a gente é transportado pra outra área. De repente o loop volta lá pra aquela mansão no começo do jogo, só que totalmente destruída. E lá a gente consegue encontrar com o Jazer, onde ele então diz que a gente tá aqui no final e que aqui nada mais existe. A gente chegou no fim de tudo. Só que chegando mais perto, o Jazer percebe que o loop que tá aqui junto com ele. E voltando a jogar com o Jazer, a gente tem um objetivo: não sair do quarto. O Jazer não pode sair daqui porque o outro final não pode acontecer. Mas dessa vez o loop tá aqui com a gente, então a gente consegue passar por um buraquinho usando o loop e abrir as correntes que estavam prendendo o Jazer lá dentro. E assim, com ele, a gente vê o estrago que tá esse lugar. Tudo completamente bizarro e sem sentido. Ali é o fim. E a gente vê então os passos da profecia que tinham sido falados. A gente consegue ver o cemitério, a caverna de cristal, o castelo espiral e no fim a gente chega em uma nova área. E nessa área a gente vê de novo o Veríssimo, aonde falando com ele, ele pergunta se o Jazer tá bem, se ele não tá machucado. E o Jazer fala que tá tudo bem. Pai. Falando com a Agatha, ela também conversa com o Jazer como se nada tivesse acontecido. Esse sempre foi o normal. O Jazer sempre foi amigo da Agatha. E falando com Samuel, a mesma coisa. Ele tem até um apelido especial pro Jazer. Mas o único que sabe que tudo tá estranho é o Loop. Ele sabe que a Mia tinha que estar aqui. Ele se lembra dela. E por isso, o próprio Jazer resolve que ele vai chamar a Mia pra cá. Então a gente vai de novo até o centro do mapa e consegue colocar os símbolos pra chamar a Mia. Uma luz muito forte aparece então e de
repente, escuridão. Aparentemente, alguma coisa deu errado porque o Lupe simplesmente aparece sozinho em um lugar. A gente pode tentar andar por essa área, mas uma hora aparece uma seta. E se a gente tentar seguir ela, não! Algumas letras aparecem e o Lupe cai no chão e se levanta, andando mais devagarzinho, mas ele tenta de novo. Não pode ser desfeito! E o Lupe cai de novo no chão, machucado, chorando, mas ele tenta ir de novo. Acabou! E escuridão, a tela do jogo apaga de novo e a gente fica sem nada. Só que aí, do nada, a luz volta e a gente vê o Jazer carregando o Lupe no meio da escuridão. E no meio disso, quem aparece é a Mia, desesperada para tentar encontrar com o Lupe. O Jazer deixa o Lupe ir até a Mia e assim eles finalmente se reencontram. E assim, nesse momento, o Jazer do lado da Mia se sentam na frente do Finn. E a gente pode fazer algumas perguntas para ele para entender tudo o que aconteceu. E uma pergunta interessante é o Jazer perguntando pra Mia se ela odeia ele. A Mia então responde que mais ou menos, porque ele tentou matar o pai dela, mas o Jazer fala que na defesa dele, ele tava torcendo pro Veríssimo vencer aquela luta, pra poder assim acabar com o ciclo. E outra coisa é a gente falar sobre o enigma do medo. A Mia pergunta pro Jazer o que é tudo isso, o que aconteceu, o que a gente tá vendo, o que é esse fim. E o Jazer só fala que de alguma forma a Mia conseguiu quebrar o ciclo. E ela fala que talvez tenha sido porque ela nasceu no meio desse ciclo. Mas especificamente, no dia que a Sofia morreu, ela deu à luz a sua filha, que era a Mia. E o Veríssimo saiu de dentro do perímetro pra proteger e cuidar dela. Porém, ele tinha tido a visão de que ele ia morrer lá dentro lutando contra o Jazer. E por isso que ele voltou, pra fazer com que aquele futuro acontecesse e garantir que nada de errado aconteceria com a Mia. Porém, ele não tinha como saber que a Mia era a chave pra quebrar esse ciclo. E como eles mesmos dizem, algo impossível aconteceu. A Mia não era pra existir. Ela é algum tipo de intervenção do impossível. Ou o que a gente também pode chamar de Deus do medo. No fim, depois da conversa, o Jazer se levanta e agradece a Mia, porque agora ele tá livre. Depois que a intervenção aconteceu, o ciclo não existe mais. Ele finalmente tá livre. Ele não sabe mais de tudo que acontece. Ele pode tomar decisões, ele pode se surpreender, ele pode ter medo. Ele tá livre pra ir embora, fazer amigos, conhecer lugares. Graças a Mia. E por isso, no final, o Jazer resolve fazer algo que só ele pode fazer. Então ele avança até a marca do medo e a gente vê um grande clarão acontecendo. Aonde com a luz se abaixando, a gente vê que tá de volta no começo do jogo. Só que as coisas estão diferentes. Aparentemente, o perímetro já não existe mais. E a Mia também tá diferente. Ela ganhou uma mecha branca igual ao que o Jazer e o Cellbit do QSMP tinham. E por fim, nessa área a gente consegue conversar com o Samuel, falar com a Agatha, mas o que mais importa é que a gente finalmente consegue encontrar com o Veríssimo. O Veríssimo então abraça a Mia, e quando ela pergunta por que o Veríssimo veio até aqui, ele fala que não sabe. Ele veio buscando um final e no fim acabou encontrando uma resposta. Eles têm um diálogo bem legal aqui, mas o que mais importa é que o Veríssimo também não sabe o que aconteceu. Ele não consegue se lembrar do que aconteceu dentro do perímetro. Mas no fim, tudo que importa é que agora a Mia tava aqui junto com ele. A câmera então se afasta e a gente ouve uma última mensagem da Agatha dizendo que tem algumas chamadas perdidas no telefone dela, de um tal de Calisto. E o jogo assim acaba no final aonde nada aconteceu, porque o perímetro é um lugar que não existe. O final desse jogo é realmente um pouco aberto a algumas interpretações. A última ceninha a gente tem uma foto do Jazer bebê, aonde ele também tá com uma marca no cabelo, e muita coisa acontece. Mas no fim, o que importa é a experiência que ficou. Já que esse aqui foi o Enigma do Medo. E pois é, esse vídeo tá mais longo do que eu imaginava, eu não achei que ele fosse ficar tão grande, eu queria comentar só um pouquinho, e no fim virou um puta vídeo enorme, porque eu gostei do jogo. Eu não posso falar outra coisa a não ser que jogo legal. Foi minha primeira vez experienciando um puzzle, então tinha tanta coisa nova, tinha tanta emoção, eu me senti tão burro às vezes, o meu cérebro cheio de TikTok e dopamina, não conseguia lembrar de muita informação, então eu ficava voltando, indo de um lado pro outro, mas sempre que a gente resolvia um enigma, era tão satisfatório. De novo, eu só não gosto da parte final do jogo, eu acho que aquilo ali desanda, que é um jeitinho que, desculpa, não gosto, não consigo gostar, mas aquilo ali não vai matar o jogo inteiro. Enquanto eu gravava essa review, eu vi que o jogo já tá tendo vários patch notes de atualização, e inclusive aquele problema que eu tava do jogo demorar pra iniciar, já foi corrigido. Eu cliquei aqui e o jogo iniciou de boa, mas ainda parece estar pesado, então isso aqui é um pontinho a se considerar. Esse jogo tem que ser acessível pra mais gente. Mas, não tem o que falar, eu amei o jogo, eu quero muito jogar outros puzzles no futuro, de preferência, algo não tão complicado que eu tenha que fazer o impossível pra entender, porque 30 horas de live foi foda, Cellbit. E por fim, esse aqui foi o vídeo, rapaziada. Eu podia pedir o like, inscrição e hypar, mas dessa vez eu
eu só queria um comentário. Porque esse vídeo passou um pouquinho do que eu achava, eu sinto que eu não consegui colocar tanto meme, mas a história desse jogo é tão boa que eu queria fazer um vídeo um pouquinho mais focado na história, eu coloquei algumas piadinhas a menos, eu não ia deixar de chamar Família Estrada de Família Sketch, mas eu espero que você tenha gostado, e eu queria saber da sua opinião, ainda mais com um vídeo tão grande quanto esse. Então, mano, muito obrigado, é isso. Se quiser deixar o like, se inscrever no canal, eu vou me agradecer demais. E especialmente eu queria agradecer a Instant Gaming por patrocinar esse vídeo aqui. Então pra você que tá afim de caçar alguns joguinhos novos aí pra você, dá uma olhada no primeiro link na descrição, porque a rapaziada tá me ajudando bastante esse mês de produção, quero fazer uns negócios bem legais. Então dá uma olhadinha aí no primeiro link na descrição, no comentário fixado, tem um negócio bem legal pra você. E no fim, eu tenho que agradecer aqui aos membros do canal que ajudaram muito nesse projeto, com um salve especial aos membros irados do canal, Renzi22 Diório, Tio Caribou, 64, Jonas, Rio de YT, Nathan Santos, Pablo Isaac, Polaco, Dunks, War, Lud Kaká, Kirinou, Tel Salazar e sei lá moleque. E um agradecimento mais que especial aos membros insanos que têm mais dinheiro do que bom senso, Shabab SV, Sala do Tiger, Rutra e Fixal. Muito obrigado por apoiarem o canal e um salve especial pra rapaziada que colou nas lives, os subs do canal, e agradecer geral, inclusive, porque a gente tá com muito sub no canal de live. A gente fez um bagulho chamado Subaway, a gente sorteou muitos subs pro chat, e se você perdeu o subzinho, saiba que era só ter ido no canal de live, tá ligado? Tá sempre na descrição. Mas eu entendo a rapaziada que não pode assistir live, realmente, eu passei 30 horas nesse jogo, tá ligado? É um bagulho meio bruto. Mas é isso, agora sim, deixa eu finalizar esse vídeo porque eu tenho que dormir. Eu tô com dor de garganta há 3 dias, Selbit.